nós somos apresentados aos nossos dois personagens principais. Nosso protagonista, MC, encontra uma garota bonita com o pé preso em uma calha. Ela exclama para o MC parar de olhar para ela, e quando ele se vira, ela olha de volta para ele, sem saber o que dizer. O MC comenta que é impossível não olhar, pois o pé dela está preso perfeitamente na calha. Ela responde que não fez isso de propósito. A garota reclama que não pode ir trabalhar assim, pois cheira a esgoto. O MC então pergunta a ela que horas começa seu turno. Ela diz que começa às 5. O MC olha para o seu telefone e diz que ela pode ter tempo suficiente para ir para casa, mas a garota diz que mora a 1 hora de distância, então não é possível. O MC então convida a garota para ir à sua casa, pois ela pode usar o chuveiro lá. A garota, com mama no rosto, agradece ao MC e diz que aceita a oferta. No apartamento do MC, seu coração está batendo, pois ele não pode acreditar que realmente ofereceu seu chuveiro para ela usar. Ele continua a explicar que o nome dela é Shino Yuki e que ela é sua colega de classe. Ela senta atrás dele na aula, mas eles nunca conversaram devido à sua beleza. Ela é uma espécie de celebridade na escola, e como um otaku, ele nunca pensou que seus caminhos se cruzariam. Agora, vemos ele andando de um lado para o outro no quarto, tentando justificar a lógica por trás de sua decisão. Ele começa a paniciar e sua imaginação começa a correr solta, percebendo que uma garota está tomando um banho em sua casa. A porta se abre, o que faz o MC dar um salto de choque. Shino agradece ao MC pelas roupas que ele emprestou a ela. Ele responde que não há problema e lhe dá um saco de papel para colocar suas roupas sujas. Ele diz a ela para deixá-las na lavanderia express no caminho para o trabalho e pegá-las quando terminar seu turno. Ele conclui pedindo a ela para sair. Shino olha para o MC com uma expressão desagradável e pergunta a ele por que ele está sendo frio com ela. Ele olha para ela confuso, e ela simpatiza com a atitude do MC, dizendo que ele provavelmente está preocupado que seus pais fiquem loucos se vissem que seu filho trouxe uma garota para casa. Ele diz a ela que sua provocação é inútil e acrescenta que ele mora sozinho, pois seus pais trabalham no exterior. Yuzuki leva um momento e esclarece que ele está morando sozinho. Em seguida, ela pergunta ao MC se ele tem alguma revista suja escondida. Ela se abaixa e começa a procurar por essas revistas. O MC diz a ela para parar e Yuzuki começa a rir, dizendo que seu instinto estava certo. Ele exclama, envergonhado, que só tem mangá e não há revistas sujas, e diz a ela para sair. Ela diz a ele que ele deve se calmar e termina sua frase com um mou. O MC pergunta a ela se ela está se transformando em uma vaca ou algo assim, e Yuzuki afirma que as vacas são capazes. Enquanto dizia isso, seus seios estavam balançando, se você sabe o que quero dizer. O MC a empurra para fora, fecha a porta e se senta, apoiando as costas na porta. Uma grande coleção de livros cai no chão, criando um som de batida forte. O MC pensa consigo mesmo que é melhor se livrar de sua coleção de livros eróticos, caso alguém venha à sua casa, como Yuzuki fez, e fuge em busca de suas revistas. Na escola, Yuzuki se aproxima do MC e diz que está devolvendo as luvas que havia emprestado ontem. Ela também fez doces para ele no seu local de trabalho. Ela agradece novamente a ele por deixá-la usar o chuveiro. Essa declaração causa um alvoroço entre os outros estudantes, murmúrios começam e os estudantes perguntam uns aos outros se o que ouviram foi correto. O MC esfrega a testa e pensa consigo mesmo que está se destacando de forma negativa, pensando que só quer viver uma vida normal de ensino médio. Quando o MC chega em casa, fecha a porta e pensa em como seu dia foi cansativo. Ele tira as roupas do saco de papel que Yuzuki devolveu a ele. Um pedaço de papel escapa do saco e chama a atenção do MC. No pedaço de papel está o contato de Yuzuki. O MC treme, pensando que deve ser algum tipo de brincadeira, onde se ele ligar para o número, um cara assustador aparecerá em sua casa. Ele então amassa o papel e o joga no lixo. No dia seguinte, quando o MC chega à escola, ainda sentindo os olhares dos estudantes devido aos eventos de ontem, enquanto ele passa pelos corredores, mais e mais estudantes fofocam sobre ele e usam. A fofoca continua, enquanto o MC pensa consigo mesmo que ele quer ir para casa. A aula começou e enquanto o professor está escrevendo no quadro negro, o MC está curvado sobre sua mesa e Yuzuki está cutucando suas costas com sua caneta.
O MC tenta ignorá-la, mas Yuzuki persiste com sua caneta cutucando. O almoço começa e o MC pensa que os olhares dos outros devem esperançosamente começar a parar. Enquanto ele está prestes a virar uma esquina, ele pode ouvir as amigas de Yuzuki perguntando a ela se ela realmente foi à casa do MC. Ela entra em detalhes, dizendo que até emprestou suas roupas. Suas amigas estão surpresas e perguntam se o MC é do seu tipo, mas ela apenas pensa que ele é uma pessoa gentil. Enquanto suas amigas estão rindo, ela explica que pisou em uma calha e estava ficando louca porque tinha trabalho mais tarde e não podia ir devido ao seu cheiro. Foi então que o MC entrou em cena e ofereceu seu chuveiro para ela usar. Ela diz que o seguiu porque sabia que ele não tinha motivos ulteriores e não tentaria fazer nada engraçado. Sua amiga diz que isso apenas mostra o quanto ela confia nele, pois Yuzuki é muito rápido em fechar alguém que ela acha que tem ideias suspeitas. Elas perguntam a ela se ela já namorou um cara antes. Ela balança a cabeça, dizendo que não é boa com caras. O professor pega o MC e pergunta a ele o que ele está fazendo, ao que ele responde que não está fazendo nada. O MC volta para a sala de aula pensando que Yuzuki não é uma pessoa ruim, afinal. Assim que a aula começa, Yuzuki continua cutucando o MC com sua caneta, mas ele continua a ignorá-la, pois não quer atrair mais atenção. O cutucar continua no dia seguinte e no dia seguinte também. O MC decide confrontá-la diretamente, mas quando ele se vira, ele vê Yuzuki com uma expressão triste. Ele gagueja, perguntando a ela por que ela está olhando para ele daquela maneira. Yuzuki responde que esperando, mas o MC pergunta a ela o que ela estava esperando. Ela vira a cabeça para longe do MC, desapontada. Ela murmura baixo que havia colocado uma nota no saco de papel, mas o MC não conseguiu ouvir o que ela estava dizendo. A partir daquele momento, o cutucar, bem como os olhares dos outros, pararam. Embora o MC tenha conseguido voltar à sua vida normal, ele segura o peito em agonia, sentindo-se culpado. O MC pensa na expressão triste de Yuzuki e não consegue tirá-la da cabeça. O MC fecha o punho e decide que vai fingir que não viu nada, para que tudo possa realmente voltar ao normal. Ao se aproximar de sua casa, ele nota o céu sombrio. A chuva começa a cair forte, e o MC assiste ao relatório meteorológico enquanto bebe uma xícara de café. O apresentador de notícias diz que a chuva é causada por um tufão que atingiu uma localidade próxima cerca de 2 horas atrás. Enquanto olha pela janela, o MC ouve a campainha da porta tocar. Ele olha para o relógio, pensando quem poderia ser, especialmente durante um tufão. A campainha continua a tocar, o que o obriga a ir atender a porta. Ele verifica a câmera e vê Yuzuki parada do lado de fora, falando com ele pelo alto-falante. O MC corre para pegar uma toalha e, uma vez que a tem, abre a porta. Ela se desculpa por aparecer em sua casa tão tarde. Yuzuki explica que, quando estava indo para casa, os trens foram fechados devido ao tufão. Em seguida, ela pergunta ao MC se pode ficar em sua casa essa noite. O MC leva Yuzuki ao banheiro, dizendo que o banho está pronto. Ele lhe entrega algumas roupas extras, e a empurra para dentro do banheiro, dizendo que ela não pode usar um uniforme molhado. Ele fecha a porta com força e dá um suspiro profundo. Ela abre a porta e diz que o MC não vai se tornar popular se for tão rude com as garotas. Ele responde dizendo que não liga em ser popular. Ela murmura baixo para si mesma no chuveiro, dizendo que o fato de ele não ser o tipo de pessoa que faz coisas estranhas a deixa curiosa sobre ele. O MC pensa consigo mesmo sobre o que ela está murmurando. Ele fica tímido ao ver Yuzuki tirando as roupas. Ele pensa consigo mesmo que poderia espiar, como os personagens fazem nos mangás, mas se lembra de que isso só acontece na ficção. Ele se lembra de que a amiga de Yui disse que ela não é muito boa com os caras. Ele se lembra de seu primeiro encontro e se lembra de que ela parecia bastante distante, mas se tornou mais amigável com ele depois que ele ofereceu seu chuveiro. O MC pensa que Yuzuki está demorando muito tempo no banheiro. A porta do banheiro se abre e Yuzuki sai, o que faz o MC corar. Nós vemos Yuzuki usando os pijamas que o MC emprestou a ela. Ela caminha em direção ao sofá e se senta diretamente ao lado do MC. Ele diz que ela ficou no banho por muito tempo. O MC diz que ele normalmente termina em 10 minutos.
Isso choca Yuzuki e ela pergunta se isso é apenas uma coisa de homem, ao que o MC responde dizendo que não sabe, pois não tem amigos. Em seguida, ele pergunta a Yuzuki se pode fazer uma pergunta a ela. Ele entende que a casa dela é muito longe e não é uma distância caminhável, mas pergunta a ela se está tudo bem que ela fique em sua casa. Ela reconhece que seus pais definitivamente ficariam loucos, que isso é porque ela havia dito a eles que está ficando na casa de uma amiga. Ela diz ao MC que nunca mentiu desse jeito antes, então seus pais confiam nela, então tudo vai ficar bem. Ele pergunta a ela se ela não pensou em pedir alguma de suas amigas que são garotas. Primeiro, ela diz que não queria impor-se repentinamente a qualquer uma delas, o que o MC acha confuso. Ela também acrescenta que o lugar dele foi o primeiro que lhe veio à mente, mas que precisa pensar sobre o que vão fazer com seu uniforme escolar, pois todos os 24 arrumats provavelmente estão fechados. Ela diz que precisa lavá-lo ela mesma e pergunta ao MC se ele tem algum detergente para lavar roupas, bem como um balde extra. Quando Yuzuki está lavando seu uniforme, ela aponta ao MC a etiqueta de advertência no uniforme escolar. Ela explica que a etiqueta diz que os uniformes não podem ser lavados em uma máquina de lavar. Ele fica chocado com isso, bem como com sua habilidade de fazer tarefas domésticas, apesar de ser uma Mughal. Ela se vira e diz que isso é apenas um estereótipo. O MC se desculpa com ela por ter feito suposições. Ela diz que entende, mas lhe dá uma dica para diferenciar as Mughals que fazem e não fazem tarefas domésticas. Ela diz que as unhas são um grande indicador. A maioria das Mughals tem unhas chamativas, mas essas não são práticas quando se faz tarefas domésticas. Ela continua dizendo que sua família não é rica, então ela ajuda fazendo tarefas domésticas com sua irmã mais nova. Ela trabalha em um café para ganhar dinheiro e não faz as unhas, pois seu trabalho é um serviço de alimentos. Ele diz a ela que ouvir sua história está mudando sua percepção sobre ela. Ele agora a vê como alguém que tem tudo sob controle. Há um breve silêncio antes de ela agradecer ao MC, dizendo que conversar com ele é muito divertido. Ele pensa consigo mesmo que na escola ela provavelmente só queria conversar normalmente com ele, como estão fazendo agora, mas ele estava afastando-a. Ele fica triste, o que faz Tsubaki se preocupar, perguntando se ele tem dor de estômago ou algo assim. Alguma coisa. Ele diz a ela que não e que quer ajudar com a roupa suja. Ela diz a ele para não se preocupar, mas o MC diz que quer ajudar e estende a mão para pegar as roupas no balde. Ela estende as mãos, sinalizando para o MC parar. O MC olha para ela com uma expressão confusa. Yuzuki murmura baixo que precisa lavar sua roupa íntima sozinha. O MC se lembra de ter visto um tecido vermelho no balde que não faz parte do uniforme escolar. Ele pensa em vê-la encharcada devido à chuva e conclui que é óbvio que sua roupa íntima também ficaria encharcada. Ele se desculpa com Yuzuki e sai da sala. Yuzuki retorna à sala de estar e caminha atrás do MC de forma desconfortável. Ele pergunta a ela se ela terminou e ela diz que sim e também acrescenta que usou a secadora. Yuzuki se senta ao lado do MC, que se vira desconfortavelmente para longe dela. Ela pergunta a ele se ele tem algo divertido para fazer. O MC concorda e vai procurar algo para eles fazerem. Ele vasculha sua despensa e encontra uma velha console de jogos que ele usava para jogar com seus amigos. Ele mostra a Yuzuki a console de jogos, que a excita, mas para jogar o que parece ser uma versão off-brand de Mario Kart. O MC obtém um item útil que poderia permitir que ele chegue em primeiro lugar, mas Yuzuki diz a ele para não usá-lo, para que ela possa ganhar. Ela começa a provocá-lo, dizendo que parece que a vitória é dela. Enquanto ela diz isso, o MC obtém um item que permite que ele troque de posição com qualquer jogador que ele queira. Ela pergunta a ele de forma ameaçadora se ele vai usar o item, ao que ele vê que não se importa em ganhar ou perder. Yuzuki suspira de alívio, mas o MC decide usar o item, pois seria um desperdício não usá-lo. Ela chama o MC de mentiroso e começa a bater nele devido à frustração. Ela o chama repetidamente de idiota quando, de repente, há um estrondo ensurdecedor que causa uma queda de energia. O MC diz que o timing foi perfeito, pois agora é hora de dormir. Yuzuki verifica seu telefone e vê que já passou da meia-noite.
Yuzuki pergunta ao MC onde ela vai dormir e o MC diz que ela pode usar a cama em seu quarto. O MC diz que, por essa noite, ele vai dormir no sofá. O MC conta a Yuzuki que não tem nenhum futon ou quarto extra e diz a ela para não se preocupar, pois deixar uma garota dormir no sofá é bem desagradável. Ele a assegura para relaxar e dormir na cama. Yuzuki ri e concorda. Yuzuki pergunta ao MC onde fica seu quarto. O MC liga a lanterna do seu telefone para liderar o caminho. Yuzuki pega a mão dele e a aperta. Ela diz ao MC para irem ao seu quarto enquanto seguram as mãos. O MC exclama que as mãos dela estão frias, ao que Yuzuki diz que é uma superstição que diz que pessoas com mãos frias são gentis. Ele nega essa superstição, mas Yuzuki rebate, dizendo que ele está errado. O MC então agradece a Yuzuki. Ela pergunta por que e ele reitera que ela é gentil, mesmo quando ele estava sendo distante, ela ainda o tratou normalmente. É por isso que ele queria dizer obrigado. Ele diz que acha que ela deve ser a garota mais gentil do mundo. Há um momento de silêncio entre os dois, que é quebrado quando o MC diz que vai mostrar seu quarto a ela. Enquanto caminham pelo corredor, ele nota que a mão dela está tremendo e pergunta se ela está com medo. Quando chegam ao quarto, ela corre para dentro, fecha a porta e deseja boa noite ao MC. O MC volta para a sala de estar, debatendo se deve ficar acordado até tarde para assistir a um anime. No quarto, vemos Yuzuki corando por baixo. Na manhã seguinte, Yuzuki acorda o MC batendo em sua testa com uma colher de sopa. Ela diz que ele finalmente acordou, enquanto o MC está esfregando o local onde ela o atingiu. O MC nota que algo cheira bem e fica chocado ao ver duas bandejas de comida dispostas na mesa. Yuzuki diz que fez o café da manhã para eles quando acordou essa manhã e foi ao mercado para comprar alguns ingredientes, pois os supermercados estavam abertos. O MC pega sua carteira para pegar dinheiro, mas Yuzuki o atinge novamente com a colher de sopa. Ela pergunta por que ele está pegando dinheiro, e ele responde que é para pagar de volta o dinheiro que ela gastou com as compras. Ela responde dizendo que foi barato, então não se preocupe. Ela diz que não quer o dinheiro dele e só quer um agradecimento sincero, como ele fez na noite anterior. O MC está prestes a discutir com ela, mas percebe o que ela está querendo e agradece. Ela sorri alegremente e diz que é isso que ela queria ouvir. Yuzuki então diz que eles devem comer a comida enquanto está quente. Depois do café da manhã, eles vão para a escola e ambos dizem que é a primeira vez que vão para a escola com alguém do sexo oposto. Yuzuki corre à frente dele e se vira para encará-lo, segurando um pedaço de papel. Ela desliza o papel para o bolso do peito dele e diz que é sua informação de contato. Ela havia colocado sua informação de contato no saco de papel com as roupas que ela devolveu, mas conclui que o MC pode não ter visto. Ela diz ao MC para não perder o papel, pois ela estará esperando pacientemente por sua mensagem. Ela nota que o rosto dele está ficando vermelho, mas o MC nega isso, dizendo que é apenas o reflexo de uma bolha. Ela continua a provocá-lo, mas ele diz que é apenas sua imaginação. Os dois continuam a caminhar para a escola. Eles continuam a caminhar e a rir, mas à medida que se aproximam da escola, mais estudantes começam a notá-los. Os estudantes começam a se tornar mais vocais, suspeitando que os dois possam estar em um relacionamento. O MC pode ouvir seus comentários, dizendo que Yuzuki provavelmente está sob hipnose ou um feitiço mágico. Yuzuki está alheia a isso e diz que sente que as pessoas estão olhando para ela mais do que o usual. Ela se pergunta por que e o MC diz que seria melhor se eles mantivessem distância quando estivessem na escola. Ela pergunta por que e diz que ele está sendo frio com ela de repente. O MC diz para não se preocupar, pois eles podem conversar fora da escola, e promete enviar uma mensagem para ela à noite. Seus olhos brilham e ela diz que ele melhor se lembrar de sua promessa. Ela acena para ele e se junta a seus amigos. Quando ela se vira para longe dele, o MC esconde seu rosto corado com o pedaço de papel que Yuzuki lhe deu. Na sala de aula, os estudantes ainda falam sobre o MC e Yuzuki entrando na escola juntos. No entanto, sua decisão de manter distância um do outro parece estar funcionando, pois os estudantes notam que eles estão se ignorando. Justo quando ele pensa que isso está funcionando, uma professora chama seu nome.
Nós somos apresentados à professora de sala de aula e química do MC, professora Kyoko Nukoka. Ela pede ao MC para ajudá-la com algo. O MC olha para ela com desapontamento, perguntando como ela o notou, pois ele geralmente tenta evitar ser notado. Ela o pega pelo nó da gravata e diz que eles vão agora, mas para fazer seu caminho para o arquivo de história da escola. A professora afirma que precisa da ajuda do MC para organizar os documentos na mesa em frente a eles. Enquanto eles estão organizando os documentos, a professora faz conversa fiada com o MC. Ela diz ao MC que ouviu que ele se tornou muito amigo de Yuzuki. Isso causa o MC a tossir de choque. Ela segue isso, dizendo. Ela diz que é o último assunto de conversa entre os professores. O MC explica que eles apenas conversam porque sentam perto um do outro na aula. Ele diz que eles devem se concentrar em organizar os documentos em vez de fofocar. A professora diz que é raro ver Yuzuki se dando bem com um cara, pois ela não é apenas confortável com estudantes do sexo masculino, mas também com alguns professores do sexo masculino. A professora diz que se ela percebe que um cara está vendo-a como uma garota por um segundo, ela instantaneamente se torna defensiva e a professora deduz que isso pode ser causado por algumas experiências desagradáveis que ela pode ter tido. No entanto, metade do mundo é masculina, então ela precisa ser capaz de se sentir confortável em torno de homens. Ela conclui dizendo que é por isso que o MC deve namorar Yuzuki. O MC olha para ela com uma expressão vazia, mas a professora diz que não está sendo engraçada, pois há uma razão sólida para essa afirmação dela. O MC pergunta o que é e a professora diz que é para ajudar Yuzuki a superar sua aversão aos homens. Ela diz que isso também beneficia o MC, pois namorar poderia transformar sua vida escolar monótona em uma mais feliz e divertida. O MC pausa por um momento antes de perguntar à professora sobre considerar os sentimentos de Yuzuki primeiro. O MC diz que ele simplesmente não se sente daquela maneira em relação a ela, especialmente desde que ele apenas começou a conhecê-la recentemente. A professora interrompe e diz que ele está pensando como um idiota. Ela diz que razão e tempo não importam quando se trata de amor, pois quando você começa a gostar de alguém, é mais difícil saber por quê. Ela se vira para o MC e o aponta, dizendo que gostar de alguém por um motivo específico é superficial, pois isso significa que você apenas gosta daquela pessoa por aquele motivo específico. A professora diz que ele precisa liberar seu calor interior em casa. O MC fecha a porta e se deita na cama, exausto. Ele pega seu telefone, lembrando-se de sua promessa a Yuzuki. O MC está brincando com seu telefone, tentando encontrar o botão de adicionar amigo no aplicativo. Ele pensa consigo mesmo o que ele deve enviar como sua primeira mensagem e lembra do conselho de sua professora. Ele pausa por um momento antes de, decidindo que pensar demais é inútil e que ele apenas precisa enviar uma resposta simples para deixar claro que ela foi adicionada, ele envia uma mensagem para ela. É Fujara e ele está exausto, surpreso com a quantidade de energia mental necessária para enviar apenas uma mensagem. Uma notificação aparece e o MC fica chocado ao ver que Yuzuki respondeu já. Ele comenta que nem mesmo um minuto se passou desde que ele enviou a mensagem e está frustrado, sabendo que ele precisa responder também. De repente, seu telefone é bombardeado com mensagens de Yuzuki. O MC não consegue acompanhar todas as mensagens e envia uma resposta dizendo que, desde que é sua primeira vez enviando uma mensagem para um amigo em um aplicativo, ele pode ser lento para responder ou fora de sincronia. Enquanto eles conversam, o MC aprende sobre selos e como usá-los. Yuzuki pergunta ao MC se ele tem planos para o próximo domingo, e o MC diz que não. Yuzuki então pergunta ao MC se ela pode ir à casa dele e praticar fazer doces com ele. Ele diz que está bem, mas prefacia que ele não tem experiência em fazer doces. Eles terminam a conversa e desejam boa noite um ao outro. No dia seguinte, na escola, mas para manter distância um do outro, Yuzuki ainda esgueira um olhar ocasional para o MC. O domingo chega e vemos o MC esperando na plataforma da estação de trem. Um trem entra na plataforma onde o MC está parado e as portas se abrem. O MC chama Yuzuki, que nota o MC e se desculpa por fazê-lo esperar por tanto tempo. Ele diz que não se preocupe, pois ele chegou no horário que ela enviou online. Ela ri para si mesma, dizendo que o MC está começando a entender como usar o Line.
O MC olha para as roupas de Yuzuki e fica corado por causa de como ela é bonita. Ela se desculpa com o MC, pois, quando estava saindo de casa, a menina que está atrás dela queria acompanhá-la. A menina olha diretamente para o MC, ainda escondida atrás de Yuzuki. O MC pergunta se a menina é sua filha, e Yuzuki grita, não. Ela fica corada e diz que ter uma filha daquela idade já é impossível para uma estudante do ensino médio. Yuzuki acrescenta que ela ainda é virgem, mas percebe o que havia dito e pede ao MC para esquecer isso. Yuzuki diz que a menina é sua irmã mais nova. A menina se apresenta como Mickey e o MC se apresenta para ela. Yuzuki se desculpa por trazer Mickey sem perguntar, mas tentou dizer a ela para ficar em casa, para que ela não. O MC pergunta a Mickey se ela ama sua irmã mais velha, e Mickey responde que sim. Yuzuki então olha para Mickey com uma expressão de desaprovação. O MC pergunta a Yuzuki o que está errado, e Yuzuki diz que Mickey é muito travessa. Ela age inocentemente em frente às pessoas, mas se torna uma encrenqueira assim que conhece uma pessoa. As duas irmãs têm uma discussão sobre o que aconteceu ontem, e Yuzuki diz que ainda está zangada com Mickey. O MC interfere, dizendo a Yuzuki que ele não sabe o que aconteceu, mas que ela não deve estar zangada com Mickey. Mickey grita que pequenos melões podem caber no sutiã de Yuzuki, o que causa que tanto o MC quanto Yuzuki fiquem corados. Yuzuki, envergonhada, diz a Mickey que ela não deveria ter brincado com seu sutiã daquela maneira. Mickey diz que é culpa de Yuzuki por ter massas de úteros, o que causa que o MC mal funcione. O MC decide tapar os ouvidos. Mickey nota isso e diz a Yuzuki que ela pensou que o amigo com quem ela iria se encontrar era uma garota. Ela pergunta a Yuzuki se está tudo bem para ela manter isso em segredo dos pais, e Yuzuki diz que eles não estão nesse tipo de relacionamento ainda. Mickey pergunta a Yuzuki para explicar o que ela quis dizer com relacionamento e quando disse ainda não. Ela diz a Yuzuki que ela manterá seus segredos seguros sob uma condição, ela precisa beijar o MC. Ela pergunta. Yuzuki pergunta se ela realmente gosta do MC, e Yuzuki responde que provavelmente sim, enquanto se remexe nervosamente. Yuzuki sussurra no ouvido de Mickey, dizendo que ela realmente gosta do MC e que deve fazer sua jogada hoje. O MC se vira para ver se as irmãs terminaram de discutir e vê o rosto corado de Yuzuki. O MC interrompe de forma desajeitada, perguntando se eles devem ir para o seu apartamento. As irmãs concordam, mas Yuzuki ainda está corada, pensando sobre o que Mickey havia dito. Mickey curiosamente explora o interior do prédio, e Yuzuki diz a Mickey para se comportar, mas o MC diz que está tudo bem, pois todos geralmente se mantêm para si mesmos. Mickey brinca com sua irmã, dizendo que espera que Yuzuki cumpra a promessa que fez ao MC. O MC pergunta o que é a promessa, mas Yuzuki diz a ele para não se preocupar com isso. Mickey grita que encontrou o elevador e que eles devem se apressar para chegar ao apartamento do MC. O MC nota quantas ferramentas são necessárias para fazer doces, e Yuzuki diz que eles precisarão usar um forno. O MC diz que não tem um, mas Yuzuki diz que ela encontrou um forno em uma caixa fechada da última vez que esteve no apartamento do MC. Enquanto eles conversam, Yuzuki pergunta ao MC onde está Mickey, e ambos não conseguem vê-la na sala de estar, então decidem ir procurá-la. Antes de se separarem para procurá-la, o MC encontra Mickey deitada no sofá. Yuzuki começa a ficar zangada, e Mickey olha para Yuzuki, dizendo que ela parece assustadora. Yuzuki grita com Mickey, dizendo a ela para ouvir e que fazer. O que ela quer é rude e está causando problemas para o MC. Mickey ignora abertamente Yuzuki e diz a ela que também deixa a cozinha para eles. A cabeça de Yuzuki cai e ela pergunta a Mickey, por que ela está agindo assim? Ela começa a chorar, dizendo que o MC vai começar a odiá-la. Mickey chama Yuzuki e pergunta se ela tem o segundo volume do mangá que ela está lendo. O MC pode ver que Yuzuki está tremendo de raiva e diz a Mickey que ele irá buscar o mangá. Quando ele está prestes a passar por Yuzuki, ele se vira para ela e acaricia gentilmente sua cabeça. Ele repentinamente se dá conta do que está fazendo e retira suas mãos. Ele diz a Yuzuki que eles esqueceram os ingredientes para os doces e que devem ir às compras para obtê-los. Quando eles chegam à loja, Yuzuki sussurra para Mickey para se comportar. Mickey diz a Yuzuki que o clima era agradável no apartamento.
Yuzuki pergunta a Mickey se ela foi rude de propósito para fazer o MC acariciar sua cabeça. Mickey responde sim com uma expressão satisfeita, mas Yuzuki começa a duvidar. Mickey incentiva Yuzuki, dizendo que o MC quase caiu por ela quando acariciou sua cabeça. Ela diz a Yuzuki para fingir um acidente e ir para um beijo. Mickey diz que ela desaparecerá no fliperama para dar a eles algum tempo sozinhos, mas para fazer isso, ela precisa de dinheiro suficiente para os jogos. Mickey estimula Yuzuki, dizendo que se Yuzuki demorar muito, o MC pode ficar irritado e desgostar dela. Yuzuki ouve a opinião de Mickey e começa a pensar. Ela aperta a alça de sua bolsa, dizendo a Mickey que ela fez sua escolha e que ela vai mesmo tentar. Mickey diz a Yuzuki e ao MC para tomarem seu tempo e se divertirem. Ela assegura a eles que estará bem sozinha, pois o fliperama está perto e há muitas pessoas por lá. Ela faz um comentário sutil a Yuzuki, dizendo que é melhor que ela se preocupe com ela mesma. Yuzuki dá Mickey 500 ienes e Mickey faz uma careta, dizendo que é apenas o suficiente para ela jogar qualquer coisa no fliperama. O MC diz que eles podem demorar um pouco e pega sua carteira, dando a Mickey outra moeda de 500 ienes. Mickey agradece ao MC, pois agora tem 1000 ienes no total. Como agradecimento, ela quer compartilhar um segredinho com o MC. O MC se ajoelha e Mickey sussurra que às vezes Yuzuki pode perder o passo nas escadas, e se isso acontecer, o MC precisa pegá-la. Ela diz isso porque acha que isso vai acontecer hoje. Mickey sai abruptamente, deixando o MC confuso. Yuzuki diz ao MC que ele não precisava dar dinheiro a ela, mas o MC responde que crianças daquela idade gostam de jogar quando estão fora. Yuzuki diz ao MC que ele é o tipo de pessoa que vai mimar completamente seus filhos, se tiver algum. Se ele se casar, ele seria um pai muito gentil. O MC nega isso, dizendo que é um solitário e duvida que vai encontrar uma garota. Yuzuki o corrige, dizendo que há solitários que ainda se casam e que ele encontrou uma garota, uma que está parada perto dele agora. O MC coça a nuca, sem saber o que dizer a Yuzuki. Ambos ficam corados, mas Yuzuki faz uma careta de desapontamento. Ambos saem do supermercado com todos os ingredientes em um saco de papel. Enquanto estão prestes a ir buscar Mickey, eles notam que tanto o elevador quanto a escada rolante estão lotados de pessoas. Yuzuki aponta para as escadas e sugere usá-las para chegar ao fliperama, que está no segundo andar. O MC vai primeiro e é surpreendido quando ouve um som vindo de trás dele. É Yuzuki, que tropeça e começa a cair. O MC estende a mão, preparando-se para pegá-la. Yuzuki cai nos braços do MC e o momentum de sua queda faz com que ambos caiam no chão. Os lábios de Yuzuki colidem perfeitamente com os lábios do MC. Que coincidência, até mesmo o MC pensa isso. Nesse momento, uma figura aparece e Yuzuki rapidamente levanta a cabeça para ver quem é. Vemos que é Miki, dizendo que foi uma queda grande. Yuzuki mantém o olhar com o MC, corando, e agradece a ele por pegá-la. Ela menciona de forma desconfortável o beijo acidental. O MC Corey diz que eles apenas fizeram algo que apenas casais fazem. Yuzuki diz abruptamente que se sente muito distante quando ele usa o sobrenome do MC, então, a partir de agora, ela vai chamá-lo pelo nome, Sandai. Ela então confessa ao MC que tem sentimentos por ele e pergunta sua opinião sobre ela. Yuzuki abaixa a cabeça, reconhecendo que é provavelmente difícil para o MC responder. Ele pergunta a ela por que ela gosta dele, e Yuzuki responde que não pode evitar. Ela acrescenta que, para ela, o MC é um cara muito legal. O MC tenta minimizar o comentário dela, dizendo que ela apenas confessou porque se deixou levar pelo momento, mas Yuzuki afirma a ele que não foi e que foi sua primeira confissão, que levou muito coragem para fazer. Ela pergunta a ele como foi receber seu primeiro beijo, perguntando se ele notou que ela usou bálsamo labial e o MC admite que foi doce. O MC diz o nome de Yuzuki, mas Yuzuki pega em sua bochecha, dizendo-lhe para não chamá-la mais assim e usar seu primeiro nome, Shino. Ela diz a ele para não pensar muito sobre isso, pois apenas queria expressar seus sentimentos. Ela estaria feliz se o sentimento fosse mútuo, mas se não fosse, ela desistiria. Ela admite que provavelmente choraria, mas tentaria lidar com isso, pois não quer ser possessiva.
Os três retornam ao apartamento do MC. Enquanto comem, as duas irmãs sussurram uma para a outra. Mickey elogia a coragem de sua irmã em confessar, mas Yuzuki diz que foi Mickey quem a aconselhou a fazer isso. Mickey diz que estava dando conselhos sobre beijar, não sobre confessar. Depois de comer, os três voltam para a estação de trem. Mickey e Yuzuki se despedem do MC e entram no trem. O MC decide descansar em um banco próximo e processa o beijo novamente, ainda em descrença de que foi confessado. Ele tenta se calmar, mas é inútil, pois tudo o que pode pensar é sobre a confissão. O MC pega seu telefone para verificar a hora e vê uma mensagem de Yuzuki. Ele abre a mensagem e Yuzuki diz que parou de enviar mensagens até que ele esteja pronto, sem pressioná-lo. O MC sente um alívio, agradecido por ter sido dado algum tempo para pensar sobre isso. Em aula, eles tentam evitar contato visual um com o outro. O MC reflete que tem sido muito estranho desde então, pois tem evitado ela. Enquanto olha pela janela, ele nota o reflexo de Yuzuki no vidro e pode ver sua expressão triste. Ele pensa consigo mesmo que quer ver seu sorriso. Ele reflete que tem estado sozinho por muito tempo e sempre fugiu de tomar decisões difíceis. Em seu íntimo, ele sabia o que queria, mas tinha medo de admitir seus sentimentos. Ele pensa sobre como é uma pessoa terrível e se vira. Seu telefone debaixo da mesa, o telefone de Yuzuki vibra em seu bolso. Ela olha para o telefone e seu rosto fica completamente radiante. Yuzuki treme de alegria enquanto lágrimas começam a rolar por sua bochecha. O MC narra que, com isso, no final de seu segundo ano do ensino médio, a garota que senta atrás dele se tornou sua namorada. Vemos o MC ajoelhado na frente da porta e Yuzuki entrando em seu apartamento, exclamando que terminou seu turno no parque. Ela então estende as mãos e pede ao MC o de sempre. Os dois compartilham um beijo íntimo e o MC pergunta a Yuzuki se o sabor é o de hoje. Yuzuki pisca para ele, dizendo que ele está correto. Ela mudou seu brilho labial, pois 2 dias atrás usou baunilha e ontem usou morango. Ela pergunta ao MC qual é o seu favorito. O MC diz que gosta de qualquer coisa que ela goste, mas Yuzuki diz que quer saber o seu favorito pessoal. O MC cede e diz que escolherá. Enquanto ele decide, Yuzuki o observa com antecipação. O MC decide morango e Yuzuki concorda com um aceno de cabeça. O MC pensa sobre o sabor e o cheiro, mas quando abre os olhos, vê que Yuzuki já reaplicou seu brilho labial de morango. No dia seguinte, na escola, a professora chama o MC, não querendo nada, mas sentindo que o MC mudou recentemente. Quando ela pergunta se isso está relacionado a Yuzuki, o MC gagueja. A professora o incentiva e diz ao MC boa sorte. De volta ao apartamento do MC, vemos que eles estão jogando jogos de vídeo. Yuzuki está sentada no colo do MC e está prestes a perder, mas vem com um plano. Ela se aproxima para um beijo, o que faz com que o MC largue seu controle. Yuzuki aproveita essa oportunidade para ultrapassar o MC. Yuzuki se gaba de que havia ganhado, mas o MC reclama que o que ela fez não foi justo. O MC verifica a hora e vê que está se aproximando da hora do trem de Yuzuki que ela precisa pegar. Ele pergunta se ela vai voltar ao seu apartamento novamente amanhã, ao que ela responde dizendo claro. Enquanto caminham para a estação de trem, o MC pergunta a Yuzuki se é difícil para ela ir ao seu apartamento todos os dias após o trabalho. Yuzuki diz que não, que é a melhor parte do seu dia. Yuzuki menciona que sente que as pessoas na escola estão notando algo, mesmo que eles tentem não falar um com o outro na escola. O MC pergunta o que é esse algo, e ela diz que parece que as pessoas começaram a suspeitar de seu relacionamento. O MC diz que ele tenta ser cuidadoso, mas admite que às vezes olha para ela. Yuzuki diz ao MC que ela não quer mais esconder o relacionamento, ela quer se gabar para todos de que eles estão namorando e quer mostrar seu incrível namorado. Ela se vira para encarar o MC e pergunta se isso está bem. Ele pensa sobre isso e diz que o motivo pelo qual eles estavam evitando um ao outro era para evitar rumores estranhos, mas agora que eles são oficialmente um casal, eles não precisam mais fazer isso. O MC diz que eles não devem começar a se exibir de repente, mas Yuzuki diz que ela não pode mais se conter. Agindo como um casal em sala de aula, pois isso poderia causar caos e problemas e deixar que as pessoas espalhem a notícia.
O MC concorda com essa ideia. Yuzuki diz que está animada para a escola no dia seguinte e avisa ao MC para se preparar, pois ela estará lhe dando olhares mais quentes por trás dele em sala de aula. No dia seguinte, na escola, o MC se despede de Yuzuki, que está indo para seu trabalho de meio período. Quando Yuzuki sai, alguém chama o MC. Um grupo de 5 garotas se aproxima do MC, o que o faz ficar em alerta. Uma das garotas pergunta se os dois estão namorando, pois ouviram de Yuki sobre o relacionamento deles, mas ainda estão um pouco chocadas. As garotas notam como o MC está em alerta e lhe dizem para relaxar. Elas dizem que não estão lá para magoá-lo, pois confiam na intuição de Yuzuki de que o MC é um cara bom. No entanto, o motivo pelo qual elas se aproximaram dele foi porque precisam de sua ajuda. O MC suou, perguntando que tipo de ajuda elas precisam. As garotas dizem que tem um encontro que vão ter mais tarde naquela noite e querem que o MC participe. Yuzuki sempre recusa seus convites, então elas querem que o MC vá para forçá-la a ir ao encontro. Muitos caras de outras escolas e até mesmo universidades vão aparecer se Yuzuki estiver lá. As garotas dizem ao MC que Yuzuki é popular mesmo fora da escola, tanto que ela até mesmo é procurada para ser modelo. O MC pergunta se isso é verdade, pois não sabia disso. Uma das garotas pergunta se ele está disponível para ir com elas agora mesmo. O MC leva um momento antes de dizer às garotas que entende o que elas estão tentando dizer, mas está incerto. Yuki não é bom com os caras, ele diz a eles que é melhor desistirem, pois os caras que aparecem vão ficar desapontados. Se Yuzuki estiver lá com seu namorado, uma das garotas interrompe-o, dizendo que é benéfico para ambos e para o MC. Essa poderia ser uma oportunidade para o MC mostrar que Yuzuki está comprometida. Ele poderia dizer aos outros caras para não paquerarem Yuzuki mais. Eles começam a influenciar o MC e as garotas percebem isso, elas fazem seu argumento, dizendo que ele dizer aos outros caras para se afastarem faria com que ela ficasse feliz. Elas continuam fantasiando sobre como isso poderia definitivamente solidificar seu relacionamento. Sua conversa constante começa a sobrecarregar o MC. As garotas pedem ao MC para fazer um makeover, como se elas o levassem ao salão de beleza. Elas querem que ele pareça super cool. Todas as garotas levantam as mãos em concordância. O MC fica assustado e pergunta o que elas querem dizer com maquiagem. Uma das garotas sussurra que se o MC se tornasse mais cool, isso definitivamente faria Yuzuki feliz. O MC pensa consigo mesmo que Yuki deve gostar dele por quem ele é, mas se pergunta se há vezes em que ela deseja que ele fosse mais masculino ou cool. No final, as garotas levam o MC ao salão de beleza. Um dos funcionários pergunta de forma desconfortável como ele pode ajudá-los. As garotas pedem ao cara para transformar o MC, que está abraçando desconfortavelmente sua bolsa, em um cara hot. As garotas olham para as opções de estilos para o MC. O MC pergunta se ele tem alguma escolha, ao que as garotas dizem para deixar com elas. Enquanto isso, o cara pergunta ao MC se ele está bem, e o MC. O MC se desculpa pelo alvoroço. As garotas olham para o MC, que está com uma expressão sombria. As garotas param de discutir e dizem que o estilo que escolherem precisa fazer Yuzuki a mais feliz. Isso é o mais importante. As garotas se desculpam com o MC e tentam lembrar quais são as preferências de Yuzuki. Elas percebem que Yuzuki nunca compartilhou suas preferências com elas. Uma delas diz que, porque o MC é mais do tipo simples, o estilo que escolherem não deve se afastar muito desse look simples dele. Elas decidem por um estilo e contam ao MC sua escolha. Ele se senta na cadeira e o barbeiro começa a cortar seu cabelo. Algumas das garotas também estão gravando o corte de cabelo em seus telefones. No final, vemos o MC com o comprimento de seu cabelo severamente reduzido. As garotas olham para o MC impressionadas com a transformação. O barbeiro explica que, embora seu rosto seja simples, ele definitivamente tem algumas partes boas que agora podem ser vistas graças ao corte de cabelo. Uma das garotas tira uma foto e o MC fica envergonhado, esperando que ele não pareça estranho. As garotas olham para a foto e ficam surpresas com o quanto o MC está bonito. O MC pergunta se pode ir agora, mas as garotas dizem que não, pois precisam comprar roupas e sapatos novos para ele. Vemos o MC agora parecendo um Chad, um homem atraente e confiante. Até mesmo as garotas comentam sobre o quanto ele está bonito, a ponto de não se importarem em namorá-lo.
O MC olha para seu telefone, notando que logo Yuzuki chegará à sua casa e que ele deve voltar logo. Ele espera que Yuzuki fique feliz com seu novo look. Uma das garotas diz que ela apenas enviou uma mensagem para Yuzuki dizendo que elas levaram o MC para fazer um makeover. Yuzuki respondeu a mensagem dizendo que, quando seu turno terminar, ela irá se encontrar com elas. O MC diz que não está pronto, mas uma das garotas vê Yuzuki correndo à distância. Vemos Yuzuki sem fôlego correndo em direção a eles e o MC se virando para encará-la. Yuzuki encontra o MC. Dizendo a ele que não pode, ela bagunça seu cabelo e diz que ele não pode se tornar atraente, ou então outras garotas começarão a notá-lo. Ela grita com suas amigas que elas não deveriam ter levado o MC para fazer o makeover, pois ele estava bem como estava antes. O MC está sem palavras, pois Yuzuki está muito triste. Ele olha para as garotas em busca de ajuda, mas elas desviam o olhar de forma desconfortável, tentando evitar contato visual. Elas estão chocadas com o quanto Yuzuki se apaixonou pelo MC e decidem fugir. O MC grita para chamar a atenção delas, ele está prestes a correr atrás delas, mas Yuzuki agarra a manga de sua blusa. Ela então pergunta a ele para onde ele está indo. O MC pergunta o que ela quer dizer e Yuzuki pergunta se ele estava apenas indo embora e deixando-a parada ali. O MC diz que não, dizendo que ele simplesmente não sabe o que fazer. Yuzuki chama o MC de bobo e diz que, se ele não sabe o que fazer, ele deveria apenas perguntar a ela. Yuzuki começa a chorar e diz ao MC que, como é seu namorado, ele deveria ser confiante e perguntar a ela se não sabe o que fazer. O MC tenta se desculpar, mas ela diz que não. Ele se aproxima e pergunta a ela o que ela quer que ele faça. Então, ela olha para ele nos olhos e diz abraço. O MC olha para ela confuso e Yuzuki diz que ela quer que ele a abrace. Ele abraça e começa a acariciar seu cabelo. Yuzuki diz que seu cabelo vai ficar bagunçado se ele continuar acariciando daquela forma. Ele retira a mão e se desculpa, mas ela diz que não pare. Ele diz que pensou que ela havia dito para parar, mas Yuzuki começa a chorar novamente, dizendo que ela não disse para parar. Ela exclama que se outra garota se aproximar dele, ele absolutamente não pode se tornar amigo dela. O MC percebe que suas ações fizeram com que Yuzuki se tornasse insegura e ele diz a ela que ela não precisa se preocupar com isso. Ele segura as mãos dela, dizendo que ele sempre foi um solitário, então ele é raramente popular. Yuzuki diz que há garotas que gostam de solitários como ele. O MC a tranquiliza, dizendo que sua maior preocupação é se Yuzuki o abandonaria ou não no futuro. Ela esconde o rosto em seu peito, dizendo que ela nunca faria isso. O MC explica a ela o que aconteceu e que ele pensou que fazer o makeover o faria feliz. Ela olha para o MC com desapontamento e diz a ele para pensar seriamente sobre o que aconteceu. Yuzuki dá ao MC um exemplo em que os papéis eram reversos e um cara a levou para fazer o makeover que a faria mais bonita, como isso faria sentir. Ele diz que certamente não o faria feliz. Ela está feliz que o MC entenda e o proíbe de fazer coisas desse tipo novamente. Yuzuki tira seu telefone e digita furiosamente na tela, também dizendo ao MC que ela não irá ao encontro. O telefone toca e Yuzuki grita furiosamente com uma das garotas que ela ligou, dizendo que ela nunca iria a nenhum encontro. As amigas têm uma intensa discussão de ida e volta, enquanto o MC assiste com medo ao fundo. As garotas dizem que elas queriam ter namorados também, mas Yuzuki diz a elas que elas apenas precisam fazer um esforço, como ela fez. As garotas, sobre o alto-falante, congratulam o MC por fazer Yuzuki ficar completamente apaixonada por ele, mas Yuzuki diz a ele para parar de brincar e desliga a ligação. Yuzuki puxa novamente a manga dele e diz ao MC que ela quer recomeçar. Ela faz um bico e fecha os olhos, sinalizando para um beijo. Eles se beijam e o MC acaricia a bochecha dela. Yuzuki move a cabeça para trás primeiro e diz que o beijo foi muito mais longo do que o normal, mas o MC diz que o sopro dela soou fofo e queria ouvi-lo novamente. Yuzuki, envergonhada, diz ao MC que ela entende. Ela se afasta, mas bate em um poste próximo. Ele gentilmente pega a mão dela e diz que quer segurá-la. Ela olha para trás e sorri, dizendo que o ama, e isso faz o MC corar.
O MC olha para Yuzuki e diz que pode ver por que ela é tão popular, mesmo fora da escola, pois ela é tão fofo. Isso surpreende Yuzuki e ela pergunta ao MC se ele é quem está se tornando inseguro agora. Isso lembra Yuzuki de que há um lugar que ela quer ir amanhã com ele, relacionado a um método que permitirá que as pessoas fora da escola saibam sobre o relacionamento deles na escola. No dia seguinte, a professora dispensa a classe e Yuzuki pega o MC por trás, dizendo que a escola finalmente terminou. Ela lembra o MC de sua promessa, ao que ele diz que não esqueceu. Ele então diz a Yuzuki que pensou que eles ainda estavam mantendo o fato de que estão namorando. Um pouco em segredo. Yuzuki diz a ele para se calar e o leva pela mão para fora da sala de aula. Os alunos na sala de aula assistem em descrença enquanto o casal se move pelos corredores da escola e atrai a atenção de outros alunos. Algumas das garotas falam sobre o MC, dizendo que pensavam que ele estava brincando, mas ao olhar para ele novamente, ele parece inesperadamente cool. Outras garotas lembram de Yuzuki se gabando sobre como o MC é gentil e mencionam como Yuzuki é sortuda por ter conquistado o NC. Mais garotas olham e o NC cora, pois pode dizer que elas estão falando sobre ele e Yuzuki. Yuzuki diz que definitivamente espalhou a notícia na escola sobre seu relacionamento. Ela olha para trás para o MC e o provoca, dizendo que, para ser honesta, ela apenas queria mostrar a todos que ela é quem manda no relacionamento. O MC sorri, pensando sobre como a personalidade direta de Yuzuki é refrescante. Depois de cruzar a rua, ela aponta para o MC que eles chegaram. Eles chegam a um prédio de aparência luxuosa. O MC diz que parece um lugar onde as garotas adorariam visitar. Quando entram, ele olha para o balcão e vê um anúncio dizendo que todos os dias é Dia das Mulheres, então tudo está 30% off. O MC olha em volta do café e diz a Yuzuki que é um lugar incrível. Yuzuki diz que escolheu esse lugar para seu trabalho de meio período, pois apenas garotas vêm aqui. Ela diz ao MC para sentar e esperar por ela. Ele se senta desconfortavelmente em uma mesa próxima à sala dos funcionários. Podemos ver 3 pessoas observando o MC. As mulheres na sala dos funcionários começam a fofocar. Pensando se o MC é o namorado de Yuzuki ou não, alguém é cético, pois a presença do MC é tão fraca que é um pouco decepcionante. O barulho do interior da sala dos funcionários pode ser ouvido de fora. O MC não consegue ouvir o que eles estão dizendo, mas sabe que provavelmente está relacionado a ele. Uma das empregadas sai e lhe entrega uma xícara de chá e um pedaço de bolo. O MC diz que ainda não fez o pedido, mas a empregada timidamente pergunta se o MC é o namorado de Yuzuki. Ele diz que sim e a empregada diz que, de acordo com as regras da loja, os namorados especiais têm direito a um brinde gratuito por dia. A empregada se contém para não falar com o MC sobre Yuzuki, sabendo que isso provavelmente a irritaria. Ela então se vira e se afasta rapidamente. O MC come o bolo e toma um gole de chá quando Yuzuki sai da sala dos funcionários e chama seu nome. Yuzuki está vestida com seu uniforme de empregada e pergunta ao MC como ela está. O MC fica vermelho e diz que ela está ótima. Yuzuki chama algumas das outras empregadas e limpa a garganta para apresentá-las ao MC, dizendo que ele é seu namorado. As outras empregadas começam a fazer perguntas a Yuzuki, perguntando quando eles começaram a namorar e até onde tinham ido. A empregada que deu o chá e o bolo ao MC. A empregada que deu o chá e o bolo ao MC diz que quer saber quem confessou primeiro. O MC olha para Yuzuki e Yuzuki diz às outras empregadas para se calarem. Ela deixa claro que foi ela quem se apaixonou primeiro e as outras empregadas aplaudem sua tenacidade. Uma das empregadas diz ao MC que, embora ele tenha sido confessado, precisa permanecer humilde. 2 das empregadas discutem sobre as responsabilidades de quem confessou e quem foi confessado. Outra empregada faz um comentário sarcástico, dizendo que pensamentos antiquados como aqueles não vão levar a conquistar um namorado. Yuzuki diz ao MC que seu turno está prestes a começar e que ela vai sair. O MC termina seu chá e bolo e pensa consigo mesmo que deve ir para casa antes de se tornar um incômodo. Ele chama uma empregada e pede que ela avise Yuzuki que ele vai para casa. A empregada pede que ele espere um pouco mais, pois o turno de Yuzuki está quase terminando. Ele olha para a sala dos funcionários e vê Yuzuki de volta ao seu uniforme escolar, dizendo que eles devem ir para casa juntos.
Ela diz ao MC que, antes de irem para casa, há algo que ela quer que eles vejam juntos. Shino explicou a Sandai que sua gerente, gentilmente, a tinha deixado sair mais cedo do trabalho para que pudesse passar o resto do dia com ele. Embora tivesse levado uma leve bronca por alguma coisa. Ela contou a Sandai que o menu de privilégios especiais para namorados tinha sido criado para que os rapazes pudessem passar o tempo enquanto esperavam por suas namoradas. A gerente sugeriu que, no futuro, Sai aparecesse mais para o final do turno dela, assim poderia apenas buscá-la. Sandai sorriu e disse que faria isso, e Shino o agradeceu animadamente. Ele perguntou para onde ela queria ir, e Shino explicou que tinha ouvido falar que as folhas do Memorial Park já estavam começando a ficar vermelhas. Sandai reconheceu o evento, era praticamente obrigatório no outono. Perguntou onde ficava o parque e Shino respondeu que era bem perto dali. Eles chegaram ao parque e Shino abriu um sorriso radiante ao ver como as folhas vermelhas estavam bonitas. Os postes já estavam acesos, lançando um brilho acolhedor sobre o parque e tornando a cena ainda mais mágica. A luz iluminava as folhas carmesins no escuro, criando uma atmosfera aconchegante. Sandai abraçou Shino e disse que estava feliz por terem ido até lá. Shino soltou um bocejo suave, e Sandai percebeu que sua maquiagem começava a borrar. Ela parecia cansada. Ele se perguntou o que poderia fazer para ajudá-la. Então, teve uma ideia. Ajoelhou-se e disse para Shino subir em suas costas. Ela hesitou, pedindo para ele avisar se ficasse pesado demais, mas Sandai já a tinha erguido. Shino pediu desculpas por fazê-lo carregá-la, mas Sai disse que não tinha problema, que ela até poderia descansar enquanto ele a carregava. Ele a deixou na estação, e Shino perguntou onde estava o beijo de despedida. Sandai se inclinou e a beijou docemente. Depois sorriu e comentou que talvez ela quisesse checar a pálpebra. Shino puxou rapidamente um espelhinho e arfou. O delineador tinha borrado completamente. Pediu para Sandai virar o rosto enquanto ajeitava. Sandai riu e disse que ela só esfregava os olhos quando estava sonolenta. Embora para ele não fosse nada demais, ela insistiu que, da próxima vez, ele deveria avisar antes. Ele respondeu que ela já estava fofa mesmo sem maquiagem, mas também valorizava o esforço que ela fazia para se arrumar. Na verdade, quando ela estava em suas costas, o coração dele tinha disparado. Era ótimo ter conseguido levá-la até a estação, mas senti-la encostada nele o tinha deixado mais atrapalhado do que gostaria de admitir. Embora ainda fosse outono, já estava claro que as pessoas se preparavam para o inverno, aquela época calorosa do ano em que se expressa gratidão com presentes. Sai sabia que queria dar algo especial para Shino no Natal. Mas o quê? Ainda havia algum tempo até a data, então poderia pensar bem. Quando Shino e Sandai caminhavam pelos corredores da escola, todos os olhares se voltavam para eles. Como sempre, perceberam. Sandai disse que isso era inevitável depois dos acontecimentos do dia anterior. Pelo menos agora podiam andar juntos sem esconder. Shino disse que estava muito feliz em ter o namorado ao seu lado na escola. Sandai concordou, mas sugeriu que ainda mantivessem as demonstrações de afeto discretas, mesmo que Shino não pensasse assim. Ele nunca imaginou que teria uma garota que o amasse tanto, e sabia que não podia errar no presente de Natal dela de jeito nenhum. Sandai pesquisou sem parar na internet, mas nada parecia especial. Um artigo recomendava um acessório da moda. Outro sugeria algo prático. Cada opção tinha um lado negativo, e ele ficou completamente perdido durante vários dias. Começou a se preocupar que não conseguiria encontrar nada a tempo. De repente, a campainha tocou. Sandai olhou pelo interfone. Era Mickey. Ele abriu rapidamente e perguntou se ela estava bem viajando sozinha, especialmente de trem. Mickey tranquilizou, dizendo que estava bem, e ainda trouxe um suco para ele. Sandai agradeceu e quis saber o motivo da visita. Mickey explicou que, como Shino estava trabalhando, pensou em passar lá para ver o que ele estava fazendo. Esperava poder ficar um pouco. Ao notar as sugestões de presentes no celular dele, Mickey perguntou se ele estava procurando algo para a irmã. Como ele não respondeu de imediato, ela deduziu que ele estava sem ideias e se ofereceu para ajudar, sabendo que aquele era seu momento de brilhar. Sandai aceitou de bom grado.
Mickey parecia conhecer bem Chino e provavelmente teria uma boa noção do que ela gostaria. Ela sugeriu que, em vez de só falar sobre o assunto, fossem a uma loja olhar as coisas pessoalmente. Além disso, só assim ela saberia das novidades. Estendeu a mão. Sandai, confuso, perguntou o que era aquilo. Mickey sorriu maliciosa e disse que nunca prometeu informações valiosas de graça. Sandai riu e perguntou se ela queria dizer uma taxa de informação. Ela respondeu que ele não estava errado. Ele entregou 500 ienes e pediu para que guardasse segredo de Chino, senão ela certamente ficaria brava. Mickey olhou para a moeda e perguntou se era só isso. Sandai se desculpou, dizendo que não era nenhum riquinho. Mickey sorriu e disse que contaria mesmo assim. Ela começou a falar, o presente que minha irmã mais adoraria é, mas fez uma pausa, travessa, perguntando se podia ganhar um bônus caso Chino realmente gostasse. Sandai concordou. Mickey riu e sugeriu que fossem até o shopping onde já tinham ido no outro dia. A loja que ela queria ver ficava lá. Sai sorriu e eles seguiram juntos. Mickey o conduziu pelo shopping até parar em frente à loja que tinha em mente. Para a surpresa dele, era uma loja de lingerie. Sandai ficou chocado por Mickey tê-lo levado justamente a uma loja de lingerie. Ela disse que até sabia o tipo de design que Chino gostava, além do tamanho. Mickey explicou que Chino era bem exigente com lingerie, então certamente ficaria feliz com o presente. Sandai ficou extremamente envergonhado, mas lembrou da primeira vez em que Chino foi à sua casa. A lingerie dela era vermelha. Talvez Mickey tivesse razão. Antes que ele pudesse pensar demais, Mickey o empurrou para dentro, onde foram recebidos por uma atendente. A funcionária perguntou se estavam procurando algo em específico e Mickey apontou para Sai, dizendo que ele estava ali para comprar lingerie. A atendente assentiu, compreendendo, e Mickey explicou que era um presente para a namorada dele. A atendente virou-se para Sai e perguntou se ele sabia o tamanho que a namorada usava. Sandai disparou que praticamente não tinha ideia. Felizmente, Mickey tinha todas as medidas da irmã anotadas. A atendente analisou os detalhes e comentou que Chino devia ter proporções muito boas. Depois perguntou sobre preferências, cores, tecidos e estilo. Mickey explicou que Chino gostava de cores vivas e tecidos macios, e que, por ainda estar no colégio, os modelos fofos seriam mais adequados. A atendente os guiou até a seção mais indicada. Mas Sai, tomado pela vergonha, já tinha se afastado e estava escondido. Mickey o chamou, dizendo para ele parar com aquilo e escolher de verdade. Afinal, o que importava era que fosse ele a decidir. Ela mostrou um conjunto como exemplo, e Sai não conseguiu evitar imaginar Chino usando aquilo. Mickey sorriu maliciosa e perguntou se ele ao menos sabia o quanto Chino era bem dotada. Sandai, nervoso, murmurou que não era como se fosse tão diferente, mas logo se arrependeu do que disse. Sugeriu então que escolhessem algo mais normal, e Mickey quis saber se ele estava tendo pensamentos impróprios. Todo atrapalhado, Sandai apontou para outra opção, dizendo que aquela tinha lhe chamado mais a atenção. Mickey concordou que ele devia escolher o que realmente gostasse, e seguiram até o caixa. O total foi de 24.580 ienes. Sandai pensou que estava tudo bem, desde que deixasse Chino feliz. Mickey explicou que tamanhos maiores podiam ser mais complicados e caros. Logo depois, já estavam de volta à estação. Mickey disse a Sai que tinha se divertido, mas perguntou a ele. Pediu para não mencionar nada a Chino sobre sua visita. Ela não queria que a irmã começasse a fazer perguntas. Sai concordou e disse a Mickey para tomar cuidado no caminho de volta para casa. Antes de sair, Mickey disse que tinha mais uma coisa a dizer e pediu para ele se inclinar. Quando ele se abaixou, ela lhe deu um beijo na bochecha. Então, com um sorriso travesso, o alertou que, se algum dia quebrasse sua promessa, ela contaria a Chino que ele havia traído com a própria irmã. Depois foi embora, e Sai percebeu que a ousadia devia correr na família. Após a saída de Mickey, Sandai olhou as horas. Já estava quase na hora de buscar Chino no trabalho. Além do Natal, havia outros eventos chegando, e tudo custava dinheiro.
Ele concluiu que já estava na hora de conseguir um emprego de meio período, algo que permitisse trabalhar e ainda passar tempo com o Shino, se um trabalho desses existisse. Quando Sandai chegou ao café, foi imediatamente reconhecido como namorado de Shino. Uma garçonete o acomodou e disse que ela já estava quase saindo, servindo-lhe em seguida um pedaço de bolo. Pouco depois, Shino apareceu e os dois foram juntos para a rua. Durante o passeio, notaram um cartaz anunciando taiyaki. Shino comentou que parecia bom e sugeriu comprarem um. Sai perguntou se ela planejava postar no aplicativo de mensagens, mas Shino respondeu que não usava mais redes sociais. Estava recebendo mensagens estranhas às quais não se sentia confortável em responder. Para animar-se, pediu a Sai que a alimentasse com o doce. Ele segurou o taiyaki perto da boca dela e limpou suavemente um pouco de sorvete de seu nariz. Depois de provar um pedaço, sorriu. Estava delicioso. Shino corou, dizendo que às vezes ele fazia coisas que iam além de sua imaginação, como a série de beijos do dia anterior. Sai perguntou se queria que ele parasse, mas Shino garantiu que não se importava. Em seguida, tocou no assunto do Natal, perguntando se Sandai estava animado. Contou que teria o dia de Natal de folga, mas precisaria trabalhar na véspera. Isso não a incomodava, estava feliz de poder passar a data com ele. Sandai respondeu que o plano dela era perfeito e revelou que já estava se preparando. Acrescentou ainda que já havia encontrado presente para ela. Os olhos de Shino brilharam de empolgação. Ela contou que também tinha comprado um presente para ele. O início de novembro chegou, e Shino, animada, mostrou a Sai uma lancheira fofa que havia preparado, cheia de comidinhas em formato de coração. Tentava expressar seus sentimentos por meio dela, embora os coraçõezinhos não tivessem saído tão perfeitos. Mesmo assim, Sai adorou o gesto. Enquanto se abraçavam, outros estudantes observavam curiosos, comentando em voz baixa sobre a lancheira em formato de coração e sem acreditar que Shino e Sandai realmente eram um casal. Sandai disse a Shino que tinha notado o bentô de hoje estar um pouco mais doce que o normal. Shino sorriu e respondeu que achava que aquele nível de doçura combinava perfeitamente com ele. Sandai concordou. Sempre era delicioso, mas hoje tinha algo especial. Shino sorriu com carinho quando Sai contou que antes só comia marmitas de loja de conveniência e que realmente valorizava o esforço dela em preparar refeições gostosas todos os dias. Shino disse que estava decidida a continuar melhorando, mesmo que ele já achasse tudo perfeito. Mais tarde, ao fim do dia letivo, um aluno de aparência severa se aproximou deles. "Esperem aí", chamou. Shino e Sandai se entreolharam, sem saber se era com eles. Eles nunca tinham tido contato com o representante de classe. O representante esclareceu que sim, queria falar com eles. Disse que tinha ouvido falar do relacionamento e não queria interferir, mas destacou que, enquanto os outros alunos estavam ocupados preparando o festival da escola, Shino e Sandai não tinham participado muito. Shino explicou que tinha um emprego de meio período e por isso não tinha conseguido ajudar naquele dia. Sai admitiu que não tinha boas lembranças dessa época do ano, que os eventos escolares não eram feitos para solitários como ele. O representante arqueou a sobrancelha. Que tipo de solitário tem uma namorada tão bonita? Acabou soltando em voz alta, percebendo logo em seguida. Então pediu que participassem o máximo que pudessem, dizendo que, se pessoas como Shino e Sandai se envolvessem, outros seguiriam. Queria que o festival fosse uma lembrança especial para todos. E, de forma inesperada, ajoelhou-se, implorando pela ajuda deles, lembrando que aquele era o último ano antes da temporada de vestibulares. Sandai e Shino trocaram olhares e aceitaram ajudar. O representante ficou eufórico e tentou abraçar Sandai. Mas, antes que conseguisse, Shino deu-lhe um chute no estômago, advertindo para nunca mais se aproximar do namorado de outra pessoa daquela forma. Apesar do encontro estranho, os dois acharam que talvez fosse divertido ajudar, especialmente se fizessem juntos. Shino acrescentou que, já que estavam envolvidos, podiam criar mais memórias. "Contanto que eu esteja com você", disse ela a Sai, "tudo é divertido." Só pediu para começarem no dia seguinte, quando não tivesse trabalho. Sai disse para ela não exagerar, já que já tinha um emprego de meio período. Mas Shino respondeu que,
quando ele dizia coisas assim, ela sentia ainda mais vontade de se voluntariar. Ele sorriu e confessou que nunca imaginou esperar com tanta ansiedade pelo festival da escola. Eles combinaram de encontrar algo para fazer juntos no dia seguinte. Na tarde seguinte, Sandai e Shino se juntaram a um dos grupos de voluntários. No início, os alunos ficaram confusos, depois constrangidos ao ver Shino entrar. Uma garota perguntou se eles realmente iam ajudar como dupla e disse que não queria atrapalhar. Outra, que havia participado da transformação de Sandai, ficou especialmente empolgada em vê-los, mas Shino claramente não gostou da presença dela. A garota sugeriu que Shino usasse algo revelador no evento, mas Shino recusou na hora, dizendo que não vestiria esse tipo de roupa diante de ninguém além de Sai. Tentando provocar, a garota se voltou para Sai e perguntou que tipo de roupa Shino usava quando estavam a sós. Envergonhado, ele respondeu que ela se vestia normalmente. A garota não acreditou, mas acabou desistindo, ainda mais depois que Sai apontou que a escola jamais permitiria um traje tão indecente. As meninas saíram em busca de fantasias, deixando Sai e Shino parados sem saber o que fazer. O representante voltou e disse que tinha ouvido falar que eles estavam ajudando. Ficou feliz em vê-los participando. Sai explicou que ainda não tinham encontrado nada para fazer. O representante brincou dizendo que talvez estivessem ocupados demais sendo grudentos. Sai insistiu que estavam agindo normalmente e perguntou se havia algum lugar onde pudessem ajudar. O representante disse que tinha boas notícias. Alguém responsável pelo café do festival estava com dificuldades na preparação da comida. Ele tinha ouvido dizer que Shino cozinhava bem e achava que a ajuda dela seria perfeita. Shino abriu a boca para recusar, mas o representante afirmou que a estudante em questão não rejeitaria ajuda. Então saiu para continuar suas tarefas. Sandai comentou como o representante era atencioso, mas Shino não ficou animada. Afinal, eles tinham planejado simplesmente ir embora. Ainda assim, seguiram para a sala de prática de culinária, onde uma garota trabalhava com um rolo de massa. Shino a reconheceu imediatamente, era Mahiro, uma colega de classe que aparentemente tentava preparar biscoitos coloridos. De repente, Mahiro fez uma careta de dor, tinha se cortado com um molde de biscoito. Shino sabia que precisavam ajudar. Mahiro ficou chocada ao ver Shino e Sandai ali. Shino explicou que o representante de classe os tinha enviado. Mahiro, atrapalhada, tentou se esconder atrás da mesa. Shino a tranquilizou, dizendo que era razoavelmente boa em confeitaria e podia dar uma mão. Mahiro perguntou se foi mesmo o representante Shiuin que os tinha mandado. Sai. Comentou que o sobrenome da representante de classe era bastante impressionante. Shiuin. Soava nobre e forte quando dito em voz alta. Mahiro ficou surpresa que Shuene tivesse escolhido justamente Shino e Sai para ajudar. Sai riu e apontou que ordenar era uma palavra um pouco forte de se usar. Ainda assim, Mahiro parecia genuinamente feliz por ter a ajuda deles. Ela os convidou para verem o que vinha preparando. Trouxe uma bandeja de biscoitos queimados e multicoloridos. Shino hesitou antes de murmurar que eles eram de fato muito coloridos. Sandai sabia que doces coloridos eram populares no exterior, então Shino, por curiosidade, colocou um na boca. Segundos depois, ela desabou no chão. Alarmado, Sandai correu até ela. Mahiro entrou em pânico e se desculpou freneticamente, explicando que era péssima na cozinha e não ficaria surpresa se os biscoitos estivessem horríveis. Sai segurou Shino com preocupação e disse a Mahiro que ela poderia ter colocado seriamente a vida de Shino em risco. Shino gemeu, insistindo que estava bem, mas afirmou que os biscoitos eram realmente perigosos. Ela instigou Sai a provar um para ter uma segunda opinião. Relutante, Sai deu uma mordida. Tossiu e engasgou antes de finalmente conseguir falar. Honestamente, disse ele, se isso fosse servido, poderia causar um escândalo completo. Mahiro parecia devastada. Fitava o chão, claramente envergonhada. Explicou que os outros membros da equipe de culinária estavam indo bem, mas que ela tinha ficado praticando sozinha. Aparentemente, Shun também havia provado seus biscoitos e desmaiado com o sabor, mas mesmo assim a encorajou a continuar tentando. Sai riu sozinho,
percebendo que provavelmente o representante de classe tinha enviado-os nessa missão. Depois de provar o desastre em primeira mão, Mahiro virou-se suspirando e se perguntando em voz alta se algum dia conseguiria fazer doces gostosos. Shino a tranquilizou, dizendo que ela definitivamente poderia aprender, e ofereceu-se para ensiná-la a assar corretamente. Mahiro ficou radiante com a oferta. Shino sugeriu que começassem identificando o que havia dado errado e corrigindo passo a passo. Assim, o grupo recomeçou do zero. Prepararam os ingredientes e Shino explicou a importância de usar corantes alimentícios seguros. Para sua surpresa, Mahiro puxou uma garrafa de limpador de banheiro, explicando que tinha usado para esterilizar tudo. Horrorizada, Shino imediatamente tomou a garrafa, alertando que aquilo era extremamente perigoso e poderia envenenar alguém. Lavar as mãos com água e sabão já é suficiente, acrescentou firme. Tentando novamente, Shino perguntou o que Mahiro pretendia usar a seguir. Desta vez, Mahiro tirou pedaços de aquecedores de mão, sugerindo que eles dariam uma sensação agradável de calor aos biscoitos, já que ultimamente estava frio. Sandai ficou paralisado de horror. Ele não era confeiteiro, mas até ele sabia que aquilo ultrapassava em muito um simples erro de cozinha. Permaneceu quieto à margem enquanto Shino assumia o controle, lançando-lhe um olhar que dizia: "Você acredita nisso?" Logo, com Shino liderando, conseguiram assar uma nova fornada de biscoitos. Quando ficaram prontos, Shino entregou um a Sandai para o teste de sabor. Sai não pôde deixar de se sentir nervoso com o teste. Afinal, ainda estava traumatizado da última vez. Shino o encorajou a confiar nela e então colocou um biscoito em sua boca. Para seu alívio, estava gostoso. Shino sorriu para Mahiro e disse que ela estaria bem, contanto que seguisse a nova receita. Mahiro ficou radiante. Finalmente tinha feito doces realmente comestíveis e que poderiam até ser vendidos. Shino alertou para não adicionar novas invenções à receita. Como já estava tarde, Sandai e Shino avisaram Mahiro que estavam indo para casa. Sozinha na cozinha, Mahiro esperava que Shiven ficasse orgulhoso dela. Afinal, ele tinha comido um de seus biscoitos horríveis sem desistir dela. Apesar de um pouco exagerado como presidente da turma, esse tipo de gentileza o tornava simpático aos olhos de Mahiro. No caminho de volta, Shino percebeu que Sai parecia cabisbaixo e perguntou o que havia de errado. Ele admitiu que tinha vontade de beijar. Sem hesitar, Shino ficou na ponta dos pés e se inclinou. Sai olhou ao redor rapidamente para se certificar de que ninguém estava observando antes de encontrá-la no meio do caminho. Eles se beijaram suavemente e seu coração disparou. Shino disse que também sentia o coração bater forte quando se beijavam e que ficava quente por inteiro. Beijaram-se novamente, desta vez com Shino envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. De repente, a professora de química, Kyoko, surgiu do outro lado do corredor e acendeu a lanterna, fazendo-os congelar no meio do beijo. Seu professor de química, Kyoko, apareceu do outro lado do corredor e acendeu a lanterna, fazendo-os congelar no meio do beijo. Shino perguntou o que havia de errado, e Sai murmurou que achou ter visto um jaleco. Envergonhado, admitiu que beijar na escola o deixava nervoso. A ideia de ser pego fazia seu coração disparar de um jeito totalmente diferente. No dia seguinte, Shun elogiou Sai por ter ajudado Mahiro na cozinha. Pediu se ele poderia transmitir também um recado de agradecimento a Shino. Sandai questionou por que ele mesmo não dizia isso, mas Shun admitiu que achava Shino intimidadora, especialmente depois de ela já tê-lo chutado uma vez. Nesse momento, Mahiro se aproximou com uma sacola cheia de biscoitos. Disse que havia voltado para casa e assado mais depois de aprender a técnica certa com Shino. Pediu para Shun prová-los e chegou a segurar um até sua boca após ele elogiar o cheiro e as cores. Ele deu uma mordida e sorriu, dizendo que agora tinha um gosto normal e não mais de veneno. Quando o rosto de Mahiro se entristeceu levemente, ele rapidamente a tranquilizou dizendo que só não eram mais tão únicos. Ela riu e o lembrou sobre as provas que se aproximavam, prometendo torcer por ele. Shun declarou estar determinado a ficar em primeiro lugar desta vez. Não podia perder de novo para o misterioso aluno número 1. Mahiro sorriu e disse que, se ele conseguisse, ficaria feliz em comemorar com ele.
Estava confiante de que ele teria sucesso. Enquanto isso, Sai, que havia ouvido a conversa, de repente ficou preocupado ao ouvir a menção dos exames. Shino percebeu e perguntou se ele estava bem. Ele explicou que só estava pensando nas finais. Shino sorriu e disse para ele não se preocupar. Sai não pôde evitar de se perguntar de onde vinha tanta confiança dela. Disse que tinha se virado bem até agora e que ela poderia sempre pedir ajuda se precisasse. Acrescentou ainda que até o representante de classe havia elogiado ela no dia anterior. Shino deu um meio sorriso e disse que não precisava da aprovação dele de qualquer jeito. Ela então lembrou Sai de que o festival escolar seria no dia seguinte, e ele respondeu que estava ansioso para explorá-lo junto dela. Seria uma forma divertida de cumprirem suas funções juntos. Shino comentou que já estava na hora de ir trabalhar e, de forma brincalhona, lembrou Sondai de que ele também deveria começar a procurar um emprego de meio período. Mais tarde, Sai navegava pelas listas de vagas em seu celular e encontrou um anúncio para uma posição de limpeza. O trabalho parecia ideal, mínima interação social, algo que combinava com ele. Ligou para a empresa e soube que estavam aceitando candidatos. Seguiu imediatamente para a entrevista, que aconteceria em um aquário. Ao chegar, bateu na porta da sala da entrevista, mas não houve resposta. Então, sentou-se para esperar. Poucos momentos depois, uma jovem de cabelos claros apareceu. Ela se curvou educadamente para cumprimentá-lo. Sai perguntou se ela também estava ali para a entrevista. Ela assentiu e pediu para sentar-se ao lado dele. Ele explicou que o entrevistador ainda não havia chegado e a convidou a se sentar. Ela se apresentou como Hajime, uma estudante do segundo ano. Sai também se apresentou e disse que também estava no segundo ano. Hajime sorriu, surpresa de forma agradável por terem a mesma idade. Ela pediu desculpas por passar a falar de modo mais casual, mas disse que se sentia mais confortável assim. Sai a tranquilizou dizendo que não havia problema algum. Afinal, eram jovens. Ela conversava animada, mencionando como estava feliz que a primeira pessoa que conhecera fosse da mesma idade e do mesmo gênero que ela. Sai piscou. Ela tinha mesmo dito mesmo gênero? Ele pediu para repetir o que havia acabado de dizer. Hajime repetiu, de forma bastante natural, que estava contente de a primeira pessoa que encontrara ser do mesmo gênero. Sai coçou a nuca, percebendo que havia confundido completamente quanto ao gênero. Para piorar a situação, Hajime não entendia por que aquilo era um grande problema e sacudia Sai pelos ombros em confusão. Ele se inclinava para trás, tornando tudo ainda mais constrangedor. E então, para piorar ainda mais, a entrevistadora entrou. Perguntou se ambos estavam ali para a vaga de limpeza e pediu que se sentassem à mesa da entrevista. Depois de examinar seus currículos, rapidamente percebeu que os dois eram estudantes do ensino médio se candidatando ao trabalho de meio período. Virando-se para Hajime, perguntou, "Espera, você é um garoto?" E logo brincou que seus traços fofos estavam meio desperdiçados, embora ele fosse perfeito para um evento de cosplay. Hajime abaixou o olhar, claramente incomodado com o comentário. Murmurou baixinho que em seu trabalho anterior havia sido forçado a usar fantasias estranhas e atender clientes usando um vestido. Velhos estranhos costumavam encará-lo constantemente. A entrevistadora, surpresa, imediatamente ficou preocupada, percebendo que talvez tivesse passado dos limites. Após uma breve pausa, decidiu contratá-los os dois ali mesmo. Normalmente, a empresa levaria um tempo para avaliar os candidatos, mas pouquíssimas pessoas se inscreviam para funções de limpeza. Prometeu ligar em breve com as datas de treinamento e se apresentou como Mika, a subgerente. Sorrindo calorosamente, disse que estava ansiosa para vê-los novamente. Sandai ficou atônito. Aquela tinha sido sua primeira entrevista de emprego, e ele fora contratado na hora. Antes de irem embora, Hajime chamou Sandai e sugeriu que trocassem números, já que trabalhariam juntos. Sandai hesitou, sendo o introvertido que era, mas acabou aceitando. Hajime agradeceu, visivelmente feliz. Sai acabou pensando que a fofura andrógena de Hajime provavelmente explicava o incidente das fantasias em seu último emprego. Perdido em pensamentos, esqueceu de dar seu número até que Hajime o lembrasse.
Sai se desculpou e admitiu que não usava muito as redes sociais. Acrescentou que, como sua aparência podia sugerir, era meio solitário e introvertido. Para sua surpresa, Hajime disse que também era introvertido, apesar de parecer extrovertido. Recomendou que Sandai baixasse um aplicativo de mensagens para que pudessem manter contato e até mesmo tirar algumas selfies com adesivos juntos. Sandai se perguntou por que Hajime estava sendo tão insistente, mas ele explicou que só queria ser amigo. Fazia sentido. Quem não gostaria de ter um rosto familiar em um novo local de trabalho? Sandai acabou baixando o aplicativo, embora tivesse recusado a ideia das selfies de casal. Ainda assim, Hajime ficou radiante e declarou que agora eram amigos. Surpreendentemente, Sai sentiu um certo friozinho por dentro. Estava feliz por ter feito um amigo. O festival escolar começou, e estava lotado, o que não era surpresa, considerando o tamanho do corpo estudantil. Sai não tinha ideia de como era o festival, já que o havia pulado no ano anterior. Shino contou que tinha participado e até interpretado o monstro na Casa Assombrada. Embora fosse um típico cenário de casa mal-assombrada, ela disse que tinha sido um sucesso. As pessoas a encaravam o dia todo, provavelmente por causa da maquiagem de palco. Mas Sandai pensava que era mais porque ela era simplesmente deslumbrante. Ele riu sozinho. Não era de se admirar que uma beleza como Shino, vestida de fantasma, tivesse atraído tanta gente. Neste ano, Shino e Sandai estavam encarregados de administrar o café. Decidiram se dedicar de corpo e alma e contaram também com Mahiro, que se revelou uma parceira fantástica. Os três trabalharam em perfeita sintonia, passando ingredientes, revezando-se nos pedidos e se apoiando mutuamente sem esforço. Em certo momento, Shino pediu a Sandai que passasse o mel para um prato, depois disse que precisava de ainda mais. Explicou que o sabor podia variar dependendo da flor de onde vinha, e que o mel de castanheiro tinha um gosto particularmente amargo. A química natural entre os dois transparecia sem que pudessem evitar. Quando Sandai lhe entregou, chamou-a de Honey, querida Mel, fazendo Shino derreter no mesmo instante. Outros estudantes os observavam de olhos arregalados. Algumas garotas cochichavam entre si que precisavam encontrar um namorado como Sandai, enquanto os garotos resmungavam que ele tinha sorte de estar com alguém como Shino. Até Mahiro observava de longe, seu olhar se perdendo enquanto se perguntava o que Shun pensava dela. De repente, o café ficou inesperadamente cheio. Sandai espiou pelo canto para verificar a área de assentos e ficou boquiaberto ao ver um grupo de garotas vestidas de coelhinhas. Uma luz intensa preenche o café, enquanto duas garotas em trajes de coelhinha sorriem com confiança. Uma delas levanta uma bebida enquanto cumprimenta os convidados e os convida a entrar. A outra se vira com uma pose brincalhona que atrai todos os olhares. A surpresa se espalha à medida que a cena é assimilada. Pensamentos surgem sobre o que significam aquelas roupas, seguidos por uma realização silenciosa quando as pessoas observam mais de perto. O rosto preocupado de Sendai aparece, enquanto surge uma lembrança de quando pediram a Shino que servisse usando uma roupa escandalosa. Ele começa a pensar no que os outros estão imaginando, e em como tudo isso faz parte do festival escolar. Sandai chega no momento certo, e escuta a conversa. Shaoin aparece rindo, enquanto a verdade vem à tona sobre um erro no número de placas. Uma a mais do que o necessário. Shaoin explica que jogá-la fora seria um desperdício e sugere usá-la para atrair clientes. A placa mostra a turma 2A com garotas fofas em roupas escandalosas oferecendo serviços no momento. A surpresa se espalha conforme o significado se torna claro e a repentina popularidade passa a fazer sentido. Sandai reage em choque, encarando a placa e pensando que aquilo soa como propaganda de algo estranho. Shaoin permanece orgulhoso, segurando a placa, e fala sobre andar pela escola com ela, sorrindo enquanto as palavras ousadas sobre garotas fofas e roupas chamativas brilham no quadro. A tensão aumenta à medida que o suor começa a aparecer. O pensamento de a presidente da classe ver aquilo causa preocupação. As palavras sobre roupas escandalosas e atrair pessoas ecoam intensamente no momento. Shaoin brilha de empolgação,
e diz: "Vamos dar tudo até o final." A paixão fica clara, com o foco se tornando firme e intenso. Sandai observa em silêncio e sente que o bom senso se perdeu. A ideia de garotas fofas e planos ousados permanece no ar enquanto a tensão cresce. A dúvida se mistura à preocupação, enquanto a determinação segue em frente. Surge o pensamento de que tentar falar com a presidente da classe não mudaria nada. Ele permanece com uma expressão calma, enquanto segura a placa e diz que andar sem rumo não levará a nenhuma reclamação. Uma breve pausa se segue, enquanto os pensamentos se organizam e a gravidade da situação se torna clara. A ideia de que a presidente da classe está falando sério pesa, trazendo uma sensação pesada. De repente, Nakoka-sensei para Sandai, segurando sua manga, com uma preocupação aguda nos olhos, questionando o que é aquela placa, enquanto seu rosto calmo se torna rígido de surpresa. O momento fica tenso, com Sandai parado, pego de surpresa pelo puxão repentino e pelo tom sério direcionado a ele. Nakoka-sensei lança um olhar de clara desaprovação. O pensamento de que aquilo não é uma boate pesa. Ela havia aprovado apenas um café e nada mais do que isso, deixando Sandai sem som sob a pressão de seu olhar rigoroso. Sandai abaixa a cabeça com um olhar perturbado, hesitando enquanto as palavras falham e a incerteza aparece em seu rosto. A cena se abre para o espaço do festival escolar, onde uma placa recebe orgulhosamente os visitantes de primeira viagem e os convida a tentar jogos de Go ou Shogi, perguntando quem pode vencer, enquanto Nakoka-sensei permanece diante dele com uma presença calma, porém firme. O clima fica constrangedor enquanto Sandai gesticula em direção à exposição, apontando que sua tarefa era apenas carregar a placa para a divulgação, e a sensei responde que o festival está aberto ao público em geral. Ela continua explicando sobre a visibilidade para muitas pessoas e a necessidade de consideração em um evento desse tipo. Surge o pensamento de que já é tarde demais para mudar o tema do que está sendo feito, e uma resposta contida demonstra a aceitação. Em seguida, uma declaração firme aparece afirmando que o evento da turma será cancelado. Uma placa é pendurada silenciosamente dizendo que o café está fechado, com 2A escrito abaixo. Uma expressão cansada se afasta, mostrando resignação e aceitação da situação. Uma voz insiste que não houve nenhum contato físico, e o clima parece defensivo, porém confuso. Outro pensamento surge dizendo que foi apenas uma forma de se vestir um pouco mais sensual, e a tensão diminui com uma honestidade nervosa. O constrangimento paira no ar, enquanto algumas pessoas até deram gorjetas, deixando sentimentos mistos para trás. Uma garota se mantém firme e fala com os olhos ardentes, dizendo que tudo o que foi feito foi administrar um café com roupas um pouco excêntricas. Sua voz se eleva ao insistir que são as pessoas de mentes sujas que veem algo sujo nisso. A tensão se intensifica enquanto a sensei encara à frente em silêncio. Desta vez, a professora se mantém firme e declara que o limite foi ultrapassado e que, por ser um evento aberto ao público em geral, não pode ser tratado como uma simples brincadeira entre amigos. As garotas permanecem imóveis, enquanto as palavras são assimiladas e o clima se torna pesado. Uma voz escapa com um pedido de desculpas constrangido, dizendo: "Desculpa mesmo." A confusão segue enquanto a sensei reage, questionando por que aquelas palavras estão sendo usadas. Nakoka-sensei permanece com o rosto sério e fala sobre uma reclamação que chegou ao diretor, explicando que isso se tornaria um grande problema. O tom continua firme ao mencionar que uma proteção total pode não ser possível. Segue uma reação silenciosa, enquanto uma bolsa é colocada no chão com um som pesado, e o clima se torna tenso. Nakoka-sensei encara a sala e declara que o evento da turma está cancelado e que as roupas serão confiscadas, com um olhar firme que encerra o momento. Em seguida, vem a dispensa, com permissão para sair. Aproveitem o que as outras turmas estão fazendo, e a decisão encerra o assunto sem pausa. Sandai observa em silêncio, os ombros tensos e os olhos fixos diante do acontecimento repentino. Sandai olha à frente e aceita o palpite.
Então é isso para o festival escolar. Enquanto um momento se acomoda em silêncio, Sandai vira-se levemente e sugere ir ver o que mais está acontecendo, com um olhar suave e firme. Shino responde claro e dá um passo à frente, enquanto o movimento retorna e o festival continua. Shaolin levanta a voz quando esse sentimento explode com o pensamento de que este deveria ser um festival escolar memorável. O peso fica ainda maior, já que o presidente da classe estava especialmente animado com isso. A razão aparece. Não teria sido um problema se aquelas roupas não tivessem sido usadas. Segue-se uma pausa, enquanto o clima gira em torno desse assunto. A alegria explode com conversas sobre ser convidado a se vestir de coelhinhos ou gatos e receber uma resposta imediata de aprovação, acompanhada de rostos sorridentes e iluminados. O orgulho vem em seguida, com Sandai, responsável pelos figurinos, mantendo-se firme, enquanto um pensamento silencioso explica que esse significado provavelmente nunca chegou a envolver trajes de coelhinha estilo Playboy. Ela sem dúvida se intromete com uma pergunta sobre escolher uma abordagem fofa em vez de sensual. Enquanto a imaginação brincalhona permanece, surge uma imagem fofa, gentil e clara desse tipo. Enquanto os olhos comparam ideias, um olhar de lado traz um pequeno suspiro, e uma decisão acaba se formando. Vamos pedir desculpas ao presidente da classe, diz uma cartomante que fala sobre destinos de casamentos e combinações amorosas, enquanto Shino escuta atentamente e Sandai observa com uma tensão silenciosa. Sandai e Shino seguram um papel que mostra a probabilidade de casamento no futuro, 100%. E estarem perdidamente apaixonados. Shino sorri radiante enquanto aproveita o doce. O clima doce permanece no ar. A placa da casa mal-assombrada se destaca quando Sandai aponta à frente, e Shino congela enquanto o medo cresce. Shino se agarra mais perto à medida que a tensão aumenta, e Sandai fica rígido de surpresa. Shino admite estar exausta e se inclina mais perto, com o rosto corado. Shino pede para ser carregada à medida que a distância se fecha e o momento se sustém. Ele solta uma risada baixa enquanto a carrega nas costas. Ele concorda e segue em frente enquanto ela se agarra firme. Ela o incentiva a avançar e acena animada com um "vai, vai". Shino solta o ar e diz que é hora de uma pausa. Sandai aponta para a máquina de bebidas e diz que vai comprar algo. Ela olha para cima e pergunta do que ele está com vontade. Shino responde que qualquer coisa está bom, enquanto Sandai pede para ser tratada como uma namorada. Sandai comenta que muitas marmitas têm sido feitas ultimamente. Ele concorda, e ela responde que um chá com leite seria bom. Ele aceita e vai buscá-lo. Sandai segura uma bebida e caminha pelo corredor. O corredor permanece silencioso enquanto ele espera por uma resposta. Ele para e olha à frente, com uma pergunta em mente. Alguém chama "pula-pula" com uma voz leve. A sensei, vestida de uma fantasia de coelho, vira-se às pressas, com as bochechas coradas e os punhos cerrados, enquanto outra sensei comenta que a professora Nakoka ainda está muito envergonhada. A voz se eleva com frustração, enquanto a porta permanece aberta atrás dela. Ela reage e insiste que a atuação não está parecendo coelho o suficiente. A professora Nakoka permanece tensa dentro da fantasia e admite que não parece natural agir como um coelho naquela idade. A sensei fala com confiança e insiste na ideia, dizendo que tudo bem e que ainda é possível, porque elas ainda são jovens. O momento termina com dúvida e pressão pairando no ar. Nakoka permanece com a fantasia, enquanto uma voz silenciosa se pergunta se essa crença é verdadeira, e outra voz responde com confiança que com certeza é. A instrução segue para que ela realmente incorpore um coelho desta vez, enquanto a contagem começa. Ela avança com a fantasia assim que a ação se inicia. Os braços se erguem, seguidos pelo movimento de um salto. Quando Sandai entra na sala, reage com: "O que você está fazendo?" A surpresa é clara. Os olhos se arregalam e as mãos ficam suspensas no meio do gesto. Ele observa em silêncio, com foco atento, a postura rígida e a expressão presa entre choque e atenção.
A professora Nakoka se inclina para a frente com os olhos arregalados e suor no rosto, dizendo: "Pula, pula, não há nada para ver", chamando a si mesma de uma coelhinha fofinha e não de uma professora, enquanto suas mãos ficam tensas de pânico. A pressão aumenta, enquanto sua expressão permanece forçada e aflita. Sandai fica congelado. O tempo de pensar começa, e a ideia de um bom material para chantagem surge, apenas para desaparecer em seguida, quando o respeito prevalece e ele afasta esse pensamento. Sandai faz uma pausa perto da porta, apoiando uma mão nela, enquanto se acomoda à ideia de que a presidente da classe também cometeu um erro, e que até professores podem errar uma ou duas vezes em um momento de fraqueza. Ele solta um suspiro baixo ao admitir que deve isso a ela. Caminha pelo corredor com uma expressão calma, lembrando-se de como Nakoka foi compreensiva quando Shino e um beijo aconteceram outro dia, aceitando aquilo como parte do clima. O corredor permanece imóvel enquanto o pensamento persiste e uma voz distante pergunta: "O que houve?" Ele continua em silêncio. Shino Iuzaki observa quieta, notando a expressão sombria e inclinando a cabeça com preocupação. Ele solta um suspiro cansado e comenta que teve um encontro com um coelho gigante, parecendo exausto enquanto para ao lado dela. Sandai se aproxima e entrega o chá com leite, afastando a tensão e oferecendo-o com calma, dizendo para não se preocupar e estendendo a bebida. Ela aceita, dá um pequeno gole e seus olhos se suavizam à medida que o sabor se espalha. Diz que está delicioso, lança um olhar gentil e agradece em voz baixa, enquanto o momento se torna mais leve. Shino olha para ele com leve curiosidade quando a notícia se assenta, erguendo os olhos ao ouvir que o festival escolar vai terminar em breve. O pensamento segue enquanto a conversa muda para uma festa de encerramento, com a menção de ir ao karaokê depois. Sandai escuta ao lado dela, a ideia de comemoração pairando entre os dois. À medida que o dia passa, sua expressão se suaviza e uma risada escapa enquanto a ideia de irem embora juntos se estabelece. Ela admite que o mesmo pensamento passou por sua cabeça. Shino desvia o olhar com um sorriso discreto, sugerindo irem para casa enquanto as placas do show brilham atrás dela. Ela se vira com um pequeno sorriso e diz: "Até amanhã", com a voz leve, enquanto segue adiante, deixando-o lá na quietude da noite. A noite cai sobre a cidade quando o relógio marca 22 horas. Prédios altos brilham sob a lua. Sandai caminha ao lado de Shino, ambos carregando suas bolsas enquanto as luzes da rua se estendem à frente. Um pensamento lhe ocorre sobre quanto trabalho de preparação ainda resta antes do horário do anime. Seu celular acende com um leve ping. O telefone brilha na mão de Sandai Fujiwara quando uma mensagem chega de um número desconhecido. A tela mostra palavras pedindo que ele não conte a ninguém sobre o que aconteceu na enfermaria e implorando por silêncio. A confusão cruza seu rosto até perceber que o nome só pode ser de Shino. O pensamento permanece enquanto ele encara a tela, inquieto com a ideia de alguém usar o diretório da escola para um assunto pessoal, e o nome de uma professora lhe escapa pela mente. Pensamentos surgem enquanto a preocupação se instala em silêncio. Uma mensagem é digitada com mãos firmes, dizendo que nada foi visto, e o botão de enviar é pressionado sem hesitação. Sobre o céu escuro da cidade, as luzes dos prédios brilham em silêncio, enquanto um suspiro pesado escapa, trazendo uma sensação de alívio misturado com pesar. No domingo, chega o dia de integração para os funcionários de meio período. Sob um céu claro e luminoso, Seiki chama Sandai com energia animada, acenando alto com a mão. Um rosto familiar se vira, surpreso, mas calmo, retribuindo o cumprimento com um tom casual. Um sorriso nervoso aparece enquanto os pensamentos se derramam sobre o treinamento de hoje e se tudo poderá ser lembrado corretamente.
Siki faz uma pausa ao ser chamado, virando-se com um pequeno sobressalto, a surpresa estampada no rosto. Sua voz vem em seguida, calma, porém incerta, dizendo que não há nada de errado. Enquanto a tensão permanece em seus olhos, o ar parece um pouco pesado quando Sandai admite que sente como se muito tempo tivesse passado, mesmo a entrevista tendo sido apenas na semana passada. A expressão de Siki se fecha com um constrangimento discreto, pedindo que esse tipo de provocação não seja usado. Sandai então acrescenta um pensamento estranho sobre armadilhas, falando de forma reflexiva, mais pensativa do que séria, o que faz Siki piscar confuso e perguntar se aquilo era algum tipo de filosofia. Sandai abaixa o olhar, os dedos perto do rosto, como se tivesse sido pego de surpresa pela pergunta. Siki inclina a cabeça com um olhar intrigado, enquanto Sandai fala em voz baixa sobre como o mundo parece cheio de mistérios, sua expressão calma, porém distante. O clima muda levemente quando Siki comenta que mensagens raramente chegam, soando curioso, mas não irritado. Ele reage com surpresa, mencionando como as coisas pareceram solitárias mesmo depois de terem trocado informações de contato. As palavras saem de forma mais honesta do que o pretendido, enquanto Sandai responde com tranquilidade que não havia nenhum motivo especial por trás disso. Siki olha para Sandai com uma expressão confusa, perguntando se aquilo era uma provocação ou algum tipo de brincadeira estranha. Sandai permanece ali inseguro, com os olhos ligeiramente arregalados, como se tivesse sido pego desprevenido. Siki então baixa o olhar, tentando corrigir o sentido, dizendo que não era bem isso que queria dizer. Ele explica que ainda acha confuso trocar mensagens e que ficar sozinho por tanto tempo tornou difícil entender como isso funciona. Sandai escuta com atenção e então responde dizendo que mandar a primeira mensagem seria uma boa ideia, sugerindo que tomar a iniciativa pode ajudar. Um pensamento silencioso cruza o rosto de Siki. Seus lábios se pressionam enquanto a sensação de ter perdido uma batalha permanece, mesmo sem nenhuma ação. Um pequeno gesto segue, ele ergue um dedo com um olhar sério, como se tentasse explicar por que tudo parece uma competição. Por perto, Maki chega segurando uma caixa e comenta calmamente como chegar 15 minutos mais cedo é algo admirável. Uma voz alegre diz com entusiasmo: "Bom dia!" Sandai congela de surpresa, pois as palavras ecoam alto demais para aquele horário. Maki aponta isso com tranquilidade, observando a hora sem hesitar. A confusão surge no rosto de Sandai, que se pergunta se não deveria ser boa tarde, já que o meio-dia havia passado. Siki escuta enquanto Maki permanece ao lado segurando a caixa. O pensamento vem em seguida. O que foi dito certamente é verdade. A razão por trás disso continua pouco clara, mas o momento passa com um entendimento gentil entre eles. Maki abre a caixa e explica que o tema principal de hoje vem primeiro, então pede que ambos troquem de roupa com as vestimentas que estão dentro. Sandai: Ok. Enquanto Siki escuta e aceita o momento em silêncio, o trabalho começa. A caixa revela o uniforme de trabalho com um logotipo impresso, e o significado fica claro: o trabalho de meio período finalmente está começando. A empolgação brilha quando Siki se inclina para a frente e mostra o uniforme, com os olhos cintilando, e comenta que há um desenho de um golfinho nas costas. Maki aponta à frente e diz que o vestiário fica ali. Siki se vira com um sorriso radiante e incentiva Sandai a ir. Sandai responde com hesitação: "É." Parecendo inseguro, Sandai dá um sorriso rígido e fica visivelmente sem jeito enquanto o momento paira entre eles. Siki observa com olhos arregalados e uma expressão suave, e então pergunta o que houve. Surge um pensamento de simplesmente se trocar no banheiro. Uma reação brusca corta o momento com um "por quê?". Os sentimentos afloram e as palavras "eu odeio" ecoam, trazendo surpresa e preocupação. Uma resposta gentil vem em seguida dizendo que não é ódio, apenas preferência por se trocar sozinho. Tudo bem. Enquanto isso, Maki pensa consigo mesma em como a juventude é algo bonito. Siki olha à frente com um olhar suave e diz que entende.
Maki fala enquanto avança, perguntando se não seria melhor guardar os pertences primeiro nos armários do vestiário. Sandai levanta a mão, dá um passo para trás com um sorriso rápido e diz, até daqui a pouco. Siki, já com a roupa de trabalho, diz que terminou de se trocar e que agora vai usar o armário. Sandai levanta o olhar após uma breve pausa e responde, ok, observando em silêncio enquanto Siki guarda seus pertences. Sandai comenta que não precisava esperar, agradecendo por ter esperado, enquanto um clima de calor humano surge entre os rostos próximos. A resposta gentil de Siki vem logo depois dizendo, ei, não diga isso, quero me dar bem com você, não entendo isso. Os olhos se encontram com uma esperança silenciosa cintilando. Com o clima ficando doce e empolgante, surge um pensamento brincalhão. Ele diz que não quer dar as mãos. Siki inclina a cabeça e Sandai se pergunta se isso é mesmo algo que caras fazem juntos. Então Siki continua em tom leve, dizendo que sim, fazem se forem realmente bons amigos. Sandai parece inseguro e escuta quando o pensamento continua. Talvez ele não saiba, mas isso é praticamente normal hoje em dia. A brincadeira vira quando Siki olha para trás com um sorriso provocador e solta, brincadeira. As bochechas se erguem com uma risada leve e um olhar suave se dirige a Sandai enquanto as palavras, ele é tão adorável, pousam de forma gentil e o constrangimento se instala em silêncio entre eles. Sandai segura o papel e escuta enquanto ela explica que se o procedimento for seguido conforme está escrito, então está tudo bem. Que não há nenhuma tarefa que exija um certo grau de domínio ou habilidade especial. Vem a instrução de que o mapa está no verso e o pedido para que se lembrem disso. Ela explica que o objetivo de hoje é que os dois conheçam o local e entendam como as coisas funcionam, então é para ir com calma. Um ok, rápido e em uníssono sai de Siki e Sandai, com expressões atentas. A aprovação vem com um muito bem, e o próximo passo surge. Então vamos começar recolhendo o lixo pelas dependências. Enquanto Maki sorri e o trabalho começa, ela diz que cuidará desta área. Ela diz que Sandai ficará responsável por aquela área. Pede para Siki cuidar da área restante. Maki sorri e diz para se reunirem ali novamente quando terminarem. Um pensamento silencioso se forma sobre recolher lixo, enquanto Sandai olha à frente e absorve a cena. As mãos se movem com cuidado ao segurar as ferramentas, e um plano se estabelece. Talvez seja uma boa ideia fazer isso de forma constante e dedicada, assim como nos estudos. A surpresa surge ao ver meias, seguida por uma embalagem de doce e depois um lenço, à medida que cada pedaço de lixo é notado e recolhido. Em seguida é erguido também. Sandai olha para o lixo em sua mão e pensa que, agora que recolheu bastante coisa, jamais teria imaginado que haveria tantos tipos diferentes de lixo por ali. Ele observa com interesse. Ele se afasta dizendo, vamos voltar, e vai embora, cantarolando de leve. Maki chama Sandai, dizendo que ele está indo rápido demais, enquanto Siki observa com surpresa. Surge o pensamento de que levou bastante tempo para terminar. Enquanto as folhas balançam suavemente, outra voz explica que a resistência de meninos e meninas é relativamente diferente, então não há muito o que fazer, fazendo com que os rostos fiquem pensativos. Um leve rubor aparece acompanhado de um pequeno protesto. Siki diz que, mesmo assim, também é um garoto, desviando o olhar, e o momento permanece com uma tensão suave. A resposta atrapalhada de Maki interrompe, dizendo, certo, de qualquer forma, vamos passar para a separação, ok? Maki ergue as caixas com uma energia nervosa. Ela diz a Sandai que ele já sabe como fazer, já que já fez isso antes, e que separar o lixo é uma tarefa bem simples. Sandai escuta enquanto segura o lixo e diz que acha esse tipo de trabalho interessante por si só. Maki se entusiasma e diz que também acha esse tipo de trabalho realmente interessante. Uma voz calma comenta que Sandai está crescendo e se tornando um homem muito confiável, enquanto uma anotação é segurada e surge outro pensamento sobre marcar antes que seja tarde demais. Uma resposta firme vem em forma de desculpa, junto com a afirmação de que ele já tem uma namorada, com Sandai se mantendo ereto e sincero. A confusão surge quando Maki se aproxima e se pergunta o que há com aquele olhar, enquanto a surpresa enche seus olhos. Sandai diz que realmente tem uma namorada e pergunta se isso é um problema. Maki olha para ele e pergunta como ela é.
Sandai hesita e pergunta se realmente precisa responder a isso. Sandai então pega o celular e o entrega, dizendo: aqui está. Um pensamento explode de repente. Uau, que garota linda! Shino aparece na tela com uma pose brincalhona e uma expressão radiante. Segue-se um clima de provocação com um sorriso gentil e surge a ideia de que se aquela é a namorada de Sandai, então realmente não há chance alguma. Enquanto o momento brilha com um charme leve, Maki admite que quer um namorado, agora. Sandai hesita, pensando que uma adulta mirando um garoto do ensino médio soa estranho. Maki insiste que tem apenas 28 anos e ainda é jovem. Siki comenta que a diferença de idade é de mais de 10 anos e chama isso de crime. Siki ri e concorda em tom leve. Sandai dá uma resposta baixa em retorno. Alguns minutos depois, o aquário Marquá aparece em silêncio. O treinamento termina por hoje, enquanto a orientadora encerra a sessão. Ela fala sobre os turnos. Um cronograma temporário será enviado mais tarde e qualquer problema poderá ser comunicado. Siki e Sandai respondem juntos. Ok. O grupo concorda em se encontrar novamente após o dia de abertura. O espaço se enche de gratidão, com agradecimentos pelo esforço e elogios pelo bom trabalho de hoje. Sandai comenta que é bom o treinamento ter terminado sem problemas. Siki diz que há muita coisa para lembrar e que ambos devem se esforçar. Sandai diz para ela ir para casa. Siki para e pede para ele esperar. Siki retoma o que foi mencionado mais cedo. Ela pergunta se Sandai tem uma namorada.